Ótimo, tá gravando agora. Bom, já é a segunda noite, né? A ideia do programa são 3 noites, né? A ideia é um bate-papo sobre o ambiente de consultoria, sobre a prática de consultoria de micro e pequena empresa, né? A apresentação que eu montei para vocês hoje aqui, né? Não é nem para vocês, acho que é para mim a apresentação, para servir de roteiro para mim também. Ai, ai. Da segunda noite. É, Algumas pessoas ontem não puderam estar aqui presente, né? Mas assim, muita gente foi legal, assim, muita gente, umas 7, 8 pessoas passaram o sinal. Olha, eu não tô podendo ver ao vivo, mas eu tô vendo o vídeo aqui gravado, né? Eu fiz a gravação, coloquei no YouTube, e legal, assim, de ontem para hoje, assim, umas 15 pessoas que não tiveram ontem te assistiram. Ai, que Legal que o bom. pessoal acompanha, né? Acho que é um recurso legal desse mundo de internet aí, é a gente poder ter isso arquivado, gravado, né? É É, no, verdade. no tempo do presencial, se a gente perdesse alguma coisa, perdia tudo, já era, né? Perdia Agora tudo. não, agora a gente tem condição de ter tudo isso gravado, muito mais, é muito, muito mais fácil. Bom, é o seguinte, ó, deixa eu tentar gravar, diminuir aqui esse vídeo para vocês. Ótimo. Bom, gente, opa. Ontem, na primeira noite, a gente falou um pouco sobre o mercado de consultoria, sobre o cenário do ambiente de consultoria para os consultores autônomos. Grande parte dos colegas consultores que eu tenho, né, que trabalham comigo, são autônomos, eles trabalham sozinhos, né? Eu acho que é uma característica desse mundo da consultoria para pequenos negócios, né, que a grande maioria dos consultores trabalham sozinhos, trabalham autônomo, trabalham em parcerias, né? Os escritórios de consultoria não são a grande maioria para esses pequenos negócios. Então, a gente tem muito consultor autônomo. Aqui no meu estado, Tocantins, né, eu trabalho muito com a turma, trabalho com alguns colegas consultores no Pará, em Goiás, em Brasília, né, a grande maioria trabalha só. Eu acho que isso é um ponto favorável e também desfavorável ao mesmo tempo. Tem uma série de vantagens de trabalhar sozinho, mas também tem uma série de desvantagens. Hoje, com essas plataformas de tecnologia, está ficando mais fácil interagir, trabalhar junto. Eu fiz um serviço com a colega lá de Brasília, ela prestou um serviço de consultoria para a agência de águas do Distrito Federal, e fugiu o nome da agência lá. É a agência de distribuição de água, né, doméstica do Distrito Federal, e ela vendeu um serviço de planejamento estratégico para a companhia de águas. E ela me contratou, me subcontratou para fazer um pedaço do planejamento estratégico. Quando eu comecei a trabalhar com planejamento estratégico, 20 anos atrás, eu fazia tudo no manual, tudo nas fichas, nas folhas e tal. Hoje, pelo sistema que eu vi que eles usam lá no Distrito Federal, no Brasil, eles trabalham com um sistema chamado SCOP. Né? O SCOP é um programa, é um sistema, uma plataforma de planejamento estratégico. Então, ela me contratou para fazer um pedaço do planejamento estratégico da agência de águas, e eu fiz a parte que é daquela matriz SWOT, pontos fortes, fracos, oportunidade, ameaça, né? Então, eu tive uma chave de acesso do sistema SCOP, que é o sistema de planejamento estratégico. Eu tive uma chave de acesso para entrar somente na caixa da SWOT, né? Super sofisticado o negócio, né? Porque o sistema do SCOP, vocês podem pesquisar no Google depois, né? SCOP, planejamento estratégico. Acho que é SCOP, SCOP, né? É um sistema em nuvem somente de planejamento estratégico. Então, você compra uma chave do sistema SCOP e você monta o planejamento estratégico seu dentro do Scope na nuvem, ou você monta o planejamento estratégico para os seus clientes, né? Você pode comprar uma chave de acesso e você usa para prestar serviço para outros clientes usando o sistema de planejamento estratégico. Aí lá tem um monte de recursos, tem um monte de análise de dados, tem mecanismo para tabulação de dados. Super interessante, né? Então, ver como essas tecnologias estão ajudando já. Já começa a aparecer sistemas específicos para trabalhos específicos de consultoria, né? O Scope eu achei muito legal porque ele é muito, muito simples de trabalhar, né? Muito bacana de trabalhar, e possibilitou a gente fazer o trabalho todo online, toda a distância, né? Somente com o uso da tecnologia do Scope. Então, foi muito legal, né? Então, assim, a gente tem muita tecnologia hoje disponível, muita coisa, né? Esse mercado de tecnologia, de inovação está cada vez mais presente. Amanhã eu vou mostrar para vocês uma forma para a gente fazer um modelo
digital de consultoria, ou um modelo híbrido digital, parte presencial, parte à distância também, ou 100% online também, né? A gente já tem formas para isso também. Vou mostrar para vocês amanhã uma maneira de fazer isso. É uma coisa bem sofisticada, mas muito legal, super interessante também. Hoje, para hoje à noite, eu coloquei aqui eu coloquei a anotação aqui a anotação da Netflix aqui, né? Próximo episódio, né? Quando acaba o episódio da série, né? Já aparece próximo episódio, o nosso próximo episódio hoje, né? A noite 2, tá? Hoje eu quero comentar com vocês um pouco sobre os aspectos práticos de consultoria, né? A consultoria com foco em processos, que é o que eu trabalho. Eu vou te mostrar como é que eu faço o trabalho de consultoria em processos. É um modelo, é uma forma muito simples de trabalhar. Eu vou te mostrar também um conteúdo que eu montei, que o título é assim: fature de 5 a 15 mil reais por mês com consultoria, né? Esse é o título, né, de uma live que eu andei fazendo com alguns colegas consultores. E é bem interessante o formato também. Você vai ver que... Opa! Você vai ver que é tudo muito simples. Eu procuro simplificar a minha consultoria ao máximo. Eu não procuro sempre fazer a consultoria da forma mais simplificada possível, tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre de uma forma fácil na consultoria. A gente tem que simplificar a consultoria sempre. Não, a gente não pode trabalhar de uma maneira difícil, tem que trabalhar fácil, né? Tem que trabalhar da forma mais simples possível. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre aspectos de prática de consultoria. E para começar esse bate-papo de hoje, né, eu trouxe aquele fluxo de consultoria que eu mostrei ontem. Isso aqui é um fluxo de modelagem de consultoria, tá? Mostrei para vocês ontem como é que isso se desenha. Na verdade, isso aqui é o modelo do modelo, né? Os conteudistas chamam de metamodelagem, né? Como é que nasce, né, um processo de consultoria, como é que ele se desenha. Então, ontem eu comentei com vocês, né, que esse processo sempre nasce a partir da expertise do consultor, né? A pessoa pensa no método, aí começa pensando quais são as expertises que tem. Bom, se eu quero entrar no mundo da consultoria, se isso me interessa, se eu quero avançar nesse universo de consultoria, se eu já sou consultor e quero expandir minhas atividades, então, que expertises que eu tenho, né? Que áreas de conhecimento que eu domino, que experiências que eu tenho, como é que esse conhecimento ajuda a micro e pequena empresa? Então, assim vai nascendo o método, né? Eu vou no primeiro momento, conhecendo as minhas capacidades, as minhas possibilidades, né? Quase sempre o consultor nasce dessa forma, né? A partir da percepção das próprias capacidades dele. E ele vai vendo como é que ele pode transformar esse conhecimento em um conhecimento útil para a micro e pequena empresa. Como eu estou tratando aqui de consultoria para micro e pequena empresa, eu preciso que esse meu conhecimento tenha aderência na micro e pequena empresa. Então, eu sempre procuro ver qual é a relação, a conexão do meu conhecimento com a necessidade da micro e pequena empresa. Bom, se eu sou contador, entendo de contabilidade, e a micro e pequena empresa precisa de informação contábil, então, olha só, já tenho um bom potencial, uma boa capacidade de me tornar consultor de micro e pequena empresa, né? Aí eu vou vendo quais são as capacidades, quais são as necessidades que a microempresa tem. Se for Opa, eu estou tendo interferência de som aí, gente. Quem for aí, pede para desligar o som, senão vai dar interferência de som aqui também. E aí, ó, você vai construindo o modelo. Eu começo pelas minhas capacidades, minhas competências, eu verifico como isso tem aderência com a micro e pequena empresa, começo a pensar como é que eu posso aplicar esse conhecimento na micro e pequena empresa, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, né? E aí, depois que eu levanto as minhas capacidades, eu vou ter que estudar no mercado quais são as necessidades de mercado. Quais são os problemas que a microempresa tem que eu posso resolver? Quais são as demandas de mercado? Esse é um fluxo natural de nascimento de um negócio. Sempre o negócio vai vir procurando atender uma necessidade de mercado. Então, eu, como consultor, você, consultor, você tem que modelar a tua consultoria para atender necessidades, carências de mercado também, né? E aí você vai definindo, né? Qual é o meu segmento de consultoria que eu vou atender? Qual é o mercado de consultoria que eu vou atender? Ah, eu sou especialista em gestão de oficinas de motocicleta, né? Eu trabalhei com oficinas, tem muita oficina de motocicleta do Brasil, eu tenho expertise em mecânica de motos, então eu sei organizar uma oficina de motocicletas, eu sei fazer gestão de oficina de moto, desse tipo de empresa. Existe consultor de oficina de motocicleta. Uma vez eu contratei um cara desse de fora, de Goiás, para dar consultoria em um grupo de oficinas de motos aqui no estado do Tocantins. O cara é especialista em gestão de oficina de motos. Ele sabe montar um layout de oficina de motos, ele sabe definir um fluxo de atividades numa oficina de motocicletas.
Cara, assim, a consultoria tem um leque de mercado gigantesco, né? Então, ó, as competências dele, ele entende de moto, entende de gestão de lojas, de mecânica de manutenção de moto. O mercado tem muita oficina de moto precisando de se profissionalizar. Aí ele foi vendo a consultoria dele, né? Pô, se ele entende, tem demanda, ele foi montando as ferramentas dele, né? Definindo o mercado dele, qual o tamanho do mercado. Acho que ele era de Goiás, ele falou, ó, só em Goiás, Roberto, se eu quiser trabalhar só em Goiás, eu nem saio de Goiás, de tanta demanda que tem, tanta demanda de oficinas de motocicletas precisando de gestão. Ele é credenciado ao Sebrae no estado de Goiás, então ele consegue trabalhar bastante, ele tem uma demanda gigantesca, nem consegue trabalhar fora. E aí, gente, a gente vai construindo o nosso modelo, né? As ferramentas, verificando se as ferramentas são adequadas, o que a minha consultoria vai oferecer para o meu cliente, quais são as entregas que eu vou fazer com o meu cliente. E aí você vai definindo, tá? A gente comentou sobre isso ontem, né? Sobre todas essas perguntas que eu preciso responder para montar o meu método de consultoria. E aí, ó, como é que eu vou vender consultoria? Como é que vai ser a minha forma de contrato? Como é que eu vou trabalhar? De que maneira? Todo esse conjunto vai definindo assim, o ciclo de consultoria, né? O método de consultoria. E aí, quando essa metodologia está montada, já tenho consciência das minhas habilidades, já sei que ferramentas eu vou usar, já sei qual é o meu público-alvo, já sei como é que eu vou prospectar clientes, já sei por onde eu vou começar. Quando tudo isso está pronto, aí finalmente começa a prática da consultoria, né? Começa com a prospecção do negócio, começa com a primeira abordagem do cliente. Eu defino a consultoria, a prática da consultoria, em 8 etapas. Eu vejo claramente assim, 8 etapas da execução da consultoria. Depois que você desenhou todo o teu modelo, o teu método, agora vamos começar na prática, vamos executar a consultoria. Eu vejo esse processo em 8 etapas. Primeiro, uma etapa de prospecção, né? Depois uma etapa onde eu tenho uma primeira abordagem com o meu cliente. Nessa primeira abordagem, eu tenho um conjunto de ferramentas de entrevista com ele. Quando essa primeira abordagem com o cliente, com o potencial cliente, quando ela vinga, quando ele me conhece, quando esse cliente fala, olha, Roberto, entendi o que você faz como consultor, estou precisando de você na minha empresa, no meu negócio, né? Vamos lá fazer uma visita. Aí eu vou lá na empresa, aí faço um diagnóstico na empresa. Esse diagnóstico, por sua vez, ele vai ter algumas ferramentas de diagnóstico também que a gente usa. Depois desse diagnóstico, depois que eu verifico em loco, já conversei com o empresário, visitei a empresa, agora eu faço a minha proposta de consultoria. Aí chega a proposta de intervenção. Depois da minha proposta aprovada, quando o empresário fala, olha, eu gostei da proposta, gostei, estou de acordo, vamos fazer a consultoria. Aí começa a intervenção, a prática da consultoria propriamente dita. E aí, nessa hora da execução da consultoria, cada consultor marketing. Cada consultor vai trazer a sua área. Oi? Para mim ter essas pessoas, digamos, disponíveis quando eu preciso. Sim, sim. Mas isso a gente tem, porque, por exemplo, se eu precisei passar uma proposta, eu chamei o cara de uma empresa, pedi uma proposta, ele já me passou. Então, depende, mas ele assim, não está junto ali para ter passar na hora a proposta. Mas quem disse que precisa ter na hora, né? Tu pode repetir? O meu som falhou um pouco, tu pode repetir o que tu falou? Tá. São todos parceiros. Daí eu vou colocar todo mundo. Ela quer. Se é para mim ter a sala, eu tenho que ter uma equipe lá. Mas aí não pode ser nos funcionários, tem que ser tudo MEI, né? Aí esses MEI, eles não vão estar me atendendo sozinhos. Se é um MEI que eu não tenho exclusividade, não existe. Tu entende que tá? Eu não me encontrei com ela. Que estranho, né? Assim, ter uma a gente sala, não existe uma forma. Se fosse todo junto, daí varia, né? Mas daí sim, mas daí são empresas também diferentes, que sim. Eu não preciso nem ser MEI para me atender, pode ser qualquer outra bosta, né? Uhum. Tipo, não tem lógica assim, né? Viviane. Nossa, eu não estou encontrando ali com. Viviane? É Viviane? Viviane, é você que está com o som aberto, né? Oi? Acho que a Viviane estava falando aqui, eu não peguei o som dela. Viviane, você está me escutando? Acho que a Viviane me escutou aqui, acho que ela fez uma pergunta para alguém aqui e embolou com a minha apresentação aqui, mas vamos lá. Olha só, então assim, eu estava voltando falando sobre esse fluxo de consultoria. A gente tem, de fato, 8 etapas de consultoria, 8 fases, desde a prospecção, deixa eu pegar aqui o apontador, opa,
Desde a prospecção até a realização a finalização da consultoria, a gente tem, em via de regra, 8 etapas, 8 fases para a gente desenvolver uma consultoria. Prospecção, primeira abordagem com o cliente, diagnóstico na organização, depois uma proposta para o cliente, depois a intervenção de consultoria propriamente dita, tá? Depois que você faz a consultoria, é preciso avaliar a consultoria, concluir a consultoria com relatório de consultoria, com a entrega final para o cliente, e depois um monitoramento, que é o fato de você ir lá 1 mês, 2 meses depois, para ver se isso de fato funcionou, né? Então eu vejo aqui, ó, nessa trilha vermelha, 8 fases, 8 etapas até que a consultoria se conclua. Essas 8 etapas é uma leitura minha, né? Eu vejo claramente essas 8 etapas de consultoria. Eu vejo muitos colegas consultores que falam nas 6 fases, 6 passos da consultoria. Outro consultor fala em 5 passos da consultoria. Eu defino no meu método aqui 8 passos. Na verdade, é tudo muito semelhante, né? O que algumas pessoas fazem é ter 2 passos em um, aglutinar algumas etapas, mas é tudo muito semelhante. Isso aqui não tem, gente, não tem uma receita, uma regra, tá? Cada consultor tem uma leitura, uma ótica, uma forma de entender essas etapas de consultoria. Mas hoje, para a noite de hoje, eu queria falar um pouco sobre essa execução de consultoria, sobre esses 8 passos da consultoria. Ontem a gente falou um pouco sobre mercado, sobre perfil de consultor, as novidades de tecnologia na consultoria. Hoje eu quero falar um pouco mais, inicialmente, nesses 8 passos da consultoria, tá? É o que eu separei aqui para mostrar para vocês hoje aqui também. Então, ó, vamos avançar, né? Como é que a consultoria começa? Bom, ela começa no que eu chamo de prospecção, né? A gente tem uma etapa de prospecção de consultoria. Opa, deixa eu pôr aqui. Prospecção. Depois a gente tem a primeira abordagem com o cliente, com o potencial cliente. Essa prospecção de consultoria, ela precisa acontecer. Isso aqui é a parte comercial da consultoria. Como é que você começa a sua consultoria? Como é que você prospecta a consultoria? Como começa, né? Cada consultor vai ter uma forma de trabalhar a consultoria. Cada consultor vai ter uma maneira de prospectar. Eu trabalho muito com equipes do Sebrae, né? Eu divulgo via eventos do Sebrae. Eu não sou consultor credenciado pelo Sebrae, mas eu participo de muitos eventos do Sebrae, eventos empresarial. Então, a minha prospecção, ela sempre foi muito assim, no boca a boca, foi muito assim no encontro direto com empresários. Eu participo muito de reuniões com associações comerciais no meu estado. Aqui no meu estado, no estado do Tocantins, tem 140 municípios e tem cerca de 40 associações comerciais. As que são próximas de mim, eu sempre participo de eventos dessas associações comerciais. É a maneira onde eu encontro empresários, onde eu encontro pessoas, faço prospecção. Geralmente, quando eu faço essa prospecção, eu procuro levar assim, alguma informação da consultoria que eu presto, do serviço que eu faço. Eu sempre fiz a prospecção assim pessoalmente, né? Olho no olho. De um ou 2 anos para cá, eu estou começando a migrar essa prospecção para um canal digital. Então, cada vez mais eu vejo que é importante a gente ter uma comunicação digital, um canal digital para prospecção. Hoje eu entendo que o consultor precisa ter um Instagram focado em consultoria. Qualquer cliente que entre no meu Instagram, no Instagram do consultor, ele tem que ver que a gente trabalha com consultoria, né? A gente precisa comunicar a nossa atividade. Isso é prospecção também. Eu acho que é importante também o consultor ele ter sempre uma comunicação digital profissionalizada. Vou falar sobre isso também, tá? Mas assim, como é que prospecta? Contatos, canais digitais, participação de eventos empresariais, participação de fórum de negócios. Eu sempre estou participando em atividades em universidades aqui no Tocantins. As nossas universidades têm muito público adulto nas universidades de administração, direito e economia. Então, a gente tem nas universidades aqui no meu estado muitos empresários nas universidades. Então, muitos clientes vêm para mim via universidade, porque principalmente nos cursos de negócios aqui no meu estado, a grande maioria é o pessoal mais maduro, o pessoal de 30 anos, muitos já têm empresa, têm negócios, né? Esse público universitário nessa área de negócios não são os jovens, pessoas muito novinhas, são pessoas mais maduras. Então, acaba que eu tenho muito cliente prospectado em universidades. Eu sempre me proponho a participar de eventos universitários nas faculdades de negócios, né? Então, eu faço muita prospecção pessoalmente em universidades, associações comerciais, é o meu canal de prospecção. E agora em formato digital, né? Tenho investido mais nessa prospecção digital, né? O que é prospectar?
pôr a cara no mercado, é se mostrar, né? Apresentar ao público, ao mercado, aos empresários, ao seu serviço, né? Mostrar para o mundo que você existe como consultor. Isso é prospecção. Quando eu estou nessa etapa de prospecção e eu consigo me aproximar mais de um empresário, que ele fala assim, Roberto, eu vi a sua palestra aqui na faculdade, eu vi a live que você fez, eu participei de um bate-papo, de uma roda de negócios aqui na Associação Comercial, você estava presente, né? Vamos conversar um pouco, né? Essa primeira abordagem, que eu chamo de primeira abordagem, é o primeiro papo com o potencial cliente, o primeiro papo mais próximo, pessoal, meu com esse cliente, né? Nessa primeira abordagem com o cliente, eu sempre procuro conversar com ele sobre o negócio, perguntar para ele sobre o negócio dele, como é que está a empresa, eu sempre trago esse papo, né? Como é que está a sua empresa, o que está acontecendo no seu negócio, que dificuldade você vem enfrentando e tal. Esse é o meu primeiro bate-papo, né, com esse empresário. Eu até montei um roteiro, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Eu montei um roteiro, inclusive, para conversar com o empresário no primeiro bate-papo com ele, né? Eu tenho um roteiro que eu criei, onde eu converso com o empresário, sempre procurando, perguntando para ele sobre como é que está a empresa dele, como é que está equipe, pessoal, como é que o pessoal dele está. Eu criei um roteiro mais ou menos assim, ó, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou passar esse roteiro para você também, que eu acho que é bem legal, ó, roteiro com o cliente, né? Olha só como é que eu trabalho, né, no meu primeiro bate-papo com o cliente, né? Então, isso aqui é um roteiro que eu fiz para a gente conversar com o cliente, né? Entrevista inicial, né? Colher informações. A minha ideia com esse roteiro é colher informações sobre a maturidade empresarial desse cliente, desse potencial cliente. Preciso saber se ele é um cara já com a mentalidade mais madura de negócio ou não. Então, eu pergunto para ele, né, quando eu começo a conversar, cara, conta um pouco da sua história, da sua empresa, do seu negócio, né? Como é que você começou? As pessoas adoram contar sobre a sua história de negócio, né? E aí eu pergunto, eu vou avançando o papo, né? Como é que está o teu setor? Ah, você tem uma loja de material de construção? Como é que está o setor de material de construção, de loja de varejo? Como é que teve esse setor hoje? Ele vai falando, o meu setor está muito concorrido, existe uma concorrência informal. Eu falo, poxa, o que você acha que é desafiador para a sua empresa? Como é que você enxerga a sua empresa daqui a 5 anos, né? O que você acha que dificulta o teu crescimento, né? Você tem um planejamento para o seu negócio? O cara responde, eu tenho. Está escrito, posso ver? Não está escrito não, só na cabeça. Eu falo, cara, planejamento só na cabeça é difícil de acontecer na prática, porque fica muito solto, tal, né? Como é que essa pandemia tem impactado a tua vida? Como é que está a produtividade da tua empresa, né? Você acha que a empresa poderia estar produzindo mais, vendendo mais, né? O que você atribui essa baixa produtividade? Aí eu vou, esse aqui é um roteiro, eu não levo esse roteiro para conversar na frente dele olhando a folha, mas é um roteiro que eu criei, né? E hoje muita coisa está na minha cabeça que eu vou batendo papo, né? Eu procuro dividir, olha o bate-papo como é que eu divido com o potencial cliente, ó. Aqui eu estou falando de operação, ó. Lembra aquelas grandes operações do negócio, né? Segundo o Vicente Falcone, né? Segundo a teoria geral da administração, né? Os grandes blocos, né? de gestão do negócio. A empresa tem o bloco bloco financeiro, gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de marketing, né? Os grandes blocos de gestão do negócio. Aqui eu estou falando de processos, né? Então, como é que está a tua empresa? Como é que você vê o teu negócio hoje, né? Então eu vou perguntando para ele, né? Isso aqui é do processo, ó. Como é que está a empresa, planejamento, tal, né? Aí depois eu começo a área financeira, ó. E aí, cara, teus resultados financeiros, o que você está achando, né? Você tem meta financeira, né? Eu tenho meta, qual é que é a tua meta financeira? Minha meta financeira é ganhar dinheiro, pô. Aí eu falo para ele, amigo, ganhar dinheiro não é meta, ganhar dinheiro é um desejo, uma vontade. Meta financeira é quando você fala, olha, esse ano que vem eu vou ter um faturamento de 5 milhões e quero ter uma lucratividade aí de 15% nesse faturamento. Pô, legal, aí já começa a aparecer meta, né? Eu vou perguntando para ele como é que está a lucratividade, né? Está compatível com o setor, né? Você tem um pequeno supermercado, né? Como é que está? Tu tem ideia da tua margem de lucratividade hoje? Tenho, não tenho. E aí eu vou conversando com ele, né? Que teu ponto de equilíbrio, sabe? Se você tem isso calculado, você faz DRE, eu vou perguntando, ele vai me respondendo. E aí, ó, aqui, ó, comecei perguntando sobre o processo, como é que está a atividade, agora eu perguntei sobre a área financeira. Eu nunca pergunto quanto que ele está faturando, eu pergunto se ele está satisfeito, se está compatível, né? Aí falo de pessoas, ó, como é que está a tua equipe, né? Você capacita a sua equipe, capacita o pessoal. Ele fala assim, capacita como, cara? Como é que você faz esse treinamento? Como é que você faz essa reciclagem de pessoas? Ele vai falando, eu faço assim, faço assado, tem muita rotatividade lá no pessoal, muita demissão, entra e saída, vou batendo papo com ele, né?
Aí pergunto, né, como é que está a comunicação da empresa? Tem feito marketing? Como é que é a sua política de preço, de promoções, né? Como é que você define preço para os seus produtos, né? Você tem presença digital, rede... Isso aqui é um roteirão de bate-papo na primeira intervenção que eu faço com o cliente. Primeira hora que eu me aproximo desse cliente, desse potencial cliente, depois que ele relata todo esse cenário do negócio, gente, quase sempre ele vai relatar dificuldade. Muito raro quando eu converso com o empresário e está tudo mil maravilhas, muito raro. Quase sempre ele vai relatar problema de eficiência, problema de produtividade. E aí, quando ele relata a problemática dele, aí o meu tiro de misericórdia, assim, eu falo, olha, já entendi, olha, eu trabalho com consultoria de pequenas empresas, trabalho com produtividade, se você tiver interesse, cara, eu acho que eu posso te ajudar a ser mais produtivo, posso te ajudar a ter ganho de eficiência, e aí é a minha facada no peito dele. Porque ele já falou que está com problema, que está difícil. Quando eu falo, olha, eu lido com muitos clientes com situação muito semelhante à sua, não é só você que está nessa preocupação, nessa fase, isso está generalizado no mercado, mas eu posso te ajudar, cara, eu tenho tido resultados muito interessantes. Aí, nesse momento, ele caiu na minha rede, ele fala, poxa, cara, legal, me interessa, né? Vamos lá conhecer a minha empresa, né? Olha só a etapa, né? Eu comecei prospectando, aí tive essa primeira chegada junto, pessoal particular com esse potencial cliente, aí ele gostou de mim, geralmente o papo cola, né? Nem sempre, né? Às vezes ele escuta tudo e fala, não, mas ou qualquer dia eu te ligo e tal. Aí vai muito do momento do empresário, vai muito da situação de vida dele, né? Do momento atual que ele está vivendo. Se eu pegar o cara no momento bom, ele se interessa. Quase sempre, gente, assim, como se diz aqui, cada enxadado a minhoca, né? Cada vez que dá uma investida no empresário, ele quer bater um papo, ele quer se aprofundar. E aí é o momento que ele me pede para ir lá na empresa dele, né? Oh, legal, batemos um papo. Geralmente isso acontece no Sebrae, isso acontece em algum evento empresarial aqui no meu estado, geralmente acontece depois de alguma live, né? Ontem pela manhã me ligou um empresário do interior do estado do Tocantins, cidade de Araguaína, né? Ele fabrica graxas e óleos, né? Óleos automotivos, graxas automotivos. Falou, estou com dificuldade aqui. Eu falei, cara, como é que você me achou? Não, te achei do amigo, do amigo, do amigo que tinha um contato seu, que viu uma apresentação sua falando sobre plano de negócio. Pô, o cara chegou em mim das prospecções, né? De Instagram, de evento, do Sebrae. Então, assim, isso é muito comum. Aí já começa a fase, né, de aproximação. E aí, olha como é interessante, ó. Deixa eu voltar aqui onde é que eu estava. Olha como isso vai acontecendo. Ó. Nessa primeira abordagem, né, eu bato esse bate-papo, né, converso com ele, né, como é que está a empresa e tal. Aí ele me pede para ir lá conhecer, né? Aí eu vou na empresa e faço um diagnóstico, né? Aí a parte mais, aí a consultoria já começa a tomar corpo, né? Aí quando ele fala assim, olha, gostei do seu bate-papo, entendi, vamos lá na empresa, né, vem conhecer o negócio e tal. Aí tem uma etapa de diagnóstico na organização. Eu preciso ir lá ver a empresa dele, preciso ir lá, né? Olha só, terceira etapa. Primeira, prospecção, onde eu me mostrei na palestra, apresentação, visita, reunião, né? Prospecção. Aí um cliente veio até mim, um empresário vem e fala, poxa, vamos conversar aqui, cara, como é que é esse teu trabalho, né? Aí eu bato um papo com ele, uso aquele roteiro. Quando a negociação avança, a conversa avança, né? Aí eu vou na empresa fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico, a gente sempre usa alguma ferramenta também, né? O que eu uso de diagnóstico? Entrevistas com o empresário, eu uso relatórios gerenciais dele para entender melhor como é que está a situação, eu entrevisto os gerentes que ele tem lá. Geralmente na empresa eu falo assim, olha, eu queria conversar com algumas pessoas da tua equipe aqui, você se importa? Ele fala, não, imagina, pode conversar com a turma aqui. Os meus clientes são clientes que têm 20 funcionários, 50 funcionários, 60, 40. Aqui é a micro e pequena empresa que domina, né? Então, são empresas com 40, 50 pessoas. Aí eu faço, dependendo do cenário da empresa, aí, gente, vai a nossa sensibilidade de ver que ferramenta que é mais legal, mais adequada, né? Aí você faz uma matriz SWOT, né? Essa matriz SWOT é muito legal, gente. Isso aqui é simples de fazer. Eu acho que a nossa consultoria precisa prezar pela simplicidade. A gente tem que trabalhar de uma forma mais simples, gente. A gente tem que trabalhar de uma forma simples. Eu uso muito matriz SWOT porque ela é muito fácil de trabalhar. Eu uso muito quadro de Canvas. Isso aqui eu comecei a usar há 2 anos para cá. Eu estou vendo que é bacana de usar. Uso alguns modelos da Fundação Nacional da Qualidade, da FNQ. Esses modelos da FNQ eles são mais complexos um pouco, mas também funciona, né? E aí uso alguns gráficos que chamam de gráfico radar, né? As rodas da vida empresarial, algumas dinâmicas, outras técnicas também. Então, assim, é assim que eu vou fazendo meu diagnóstico organizacional. Eu queria dar um pause bem aqui, ó.
Olha só, esse fluxo de consultoria são 8 etapas: prospecção, primeira abordagem, diagnóstico na organização. Quando eu falo de diagnóstico na organização, sempre tem uma parte legal, que eu acho que vale a pena. Deixa eu te mostrar aqui, ó, diagnóstico organizacional. Matriz SWOT, ó. Isso aqui é muito bacana. Isso aqui, gente, é uma coisa muito simples de usar, né? Opa, acho que eu estou no lugar errado, né? Deixa eu ver aqui, matriz. Vocês estão vendo? Apareceu aí para vocês uma matriz SWOT na tela? Ou não? Apareceu? Tá, né? Essa matriz SWOT é aquela ferramenta de análise de força, fraqueza. Ela é muito simples, muito usual, né? Muito usada em faculdade de administração, né? Isso, de fato, essa ferramenta SWOT, gente, isso aqui ajuda demais, isso aqui é muito legal, né? Eu uso demais quando eu faço diagnóstico em empresas, eu uso a matriz SWOT, às vezes, com o empresário, né? Eu falo, cara, vamos pensar na sua empresa aqui, que você imagina que, às vezes, eu não falo para ele que eu estou usando matriz SWOT, mas, às vezes, com a prancheta, eu falo, olha, me fala uma coisa, o que você entende que é um ponto forte aqui na tua empresa? O que você entende que é muito positivo na tua empresa? Ele fala, muito positivo aqui, rapaz, é o meu grupo, o pessoal é muito comprometido, a gente tem um bom produto, tal, né? Eu vou anotando, né? Legal. O que você acha que está pecando aqui dentro? O que você acha que está sendo dificultador aqui dentro? Dificultador para mim aqui dentro é que a minha infraestrutura não é boa, a minha parte de TI está dando muito erro, está dando muito retrabalho. Ele vai relatando. Então, eu uso essa matriz para levantamento de informações com o empresário, primeiramente. Eu pergunto para ele, olha, o que você acha hoje no seu segmento, aqui para a tua empresa, o que você acha que é uma oportunidade que vocês, de repente, não estão aproveitando ainda? Roberto, a oportunidade que eu vejo hoje é porque esse mercado digital tem uma oportunidade de a gente montar o nosso supermercado digital, vendas online, isso é uma oportunidade para a gente, né? Eu vou anotando aqui. O que você acha que é ameaça? O que você acha que é perigoso, que te deixa preocupado? Me deixa preocupado, Roberto, porque ao mesmo tempo que essa internet aí me ajuda a vender, hoje eu tenho concorrência do Brasil inteiro por essa internet, isso é uma ameaça, essa grande oferta para mim, grande oferta de produto concorrente, substituto, é uma ameaça. Eu vou anotando. Então, isso aqui é muito bacana, que ajuda a gente se posicionar. Aí depois eu pego essa mesma matriz SWOT, outra folha, eu uso com o departamento de vendas dele, né? Vou lá com a turma de vendas dele e falo, gente, vamos falar aqui sobre a nossa área de vendas aqui na empresa. O que é mais forte na nossa área de vendas? Aí eu começo a usar essa matriz SWOT dentro de departamentos. Eu uso primeiro com o dono da empresa, para a gente falar do negócio, e depois eu vou usando em subdepartamentos, né? Departamentos menores, né? O que você acha que está com dificuldade? Qual é a fraqueza? O que é mais difícil aqui na área de vendas? Na área de vendas é muito difícil a gente alcançar essas metas, as metas estão mal definidas, né? Eu vou anotando, né? Então, essa matriz SWOT traz muita informação para a gente, muita informação. Às vezes eu faço individualmente com o gerente, com o supervisor, e às vezes eu junto um grupo, né? A equipe de vendas, eu junto lá a equipe 6, 7 pessoas, coloco isso aqui no flip chart, bem grandão, e a gente constrói junto, né? E aí vem muita informação para mim, vem muita informação que serve para diagnóstico, eles trazem muita coisa. Então, assim, uma dica muito legal é você usar isso aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta simples, e eu falei isso ontem. Simplifique a sua consultoria, trabalhe fácil, trabalhe de forma mais objetiva. Até porque se você dificultar muito, o próprio empresário vai achar ruim, porque ele também não quer uma coisa mais complexa, ele quer uma coisa mais simples também. Então, eu uso muito isso aqui para diagnóstico da empresa. Eu tenho usado muito também, gente, assim, de um ano para cá eu comecei a usar o Canvas também. Esse quadro de modelo de negócio também dá para ser usado em avaliação de diagnóstico também. Tá? Ele não foi criado para avaliar diagnóstico, mas ele serve para avaliar diagnóstico. Já tenho visto muitos especialistas usando para isso. Como é que a gente usa para diagnóstico? Da mesma forma que usa para desenhar um modelo de negócio. Porque quando a gente faz o Canva com a equipe, conversando sobre as áreas do Canvas, né? E aqui, assim, eu não vou dar aula de usar Canvas não, tá, gente? Vocês, a grande maioria já sabe usar Canvas, estamos falando de metodologia. O Canvas é um quadro de modelo de negócios que possibilita a gente fazer uma análise, né, do negócio que a gente está estudando. Então, aqui a gente consegue estudar a proposta de valor do negócio, o que o negócio oferece,
as atividades desse negócio, os recursos que eu tenho que ajudam a fazer com que esse negócio dê certo. Aqui a gente estuda clientes, os canais de distribuição, segmento de cliente, as parcerias, estrutura de cursos, fonte de receitas. É um grande painel que a gente faz uma fotografia da empresa. E quando eu trabalho com diagnóstico de empresa e uso o Canvas, vem muita informação do grupo onde eles não sabem quais são os recursos, eles não têm clareza de recursos, eles não têm clareza em proposta de valor, e aí a gente percebe assim que a empresa ela não tem uma maturidade de gestão ainda que a gente esperava que tivesse, né? A gente começa a ver pontos que estão falhando. Então isso aqui ajuda demais também para diagnóstico. Eu acho que é um modelo simples que nos ajuda a levantar informações de empresa também. Então, tudo isso aqui, ó, é forma de a gente levantar informações de negócio. Esse momento onde eu estou fazendo diagnóstico, eu nem falo para o empresário dessa palavra diagnóstico, porque aqui no meu estado, o Sebrae já fez tanto diagnóstico de empresa que o empresário não aguenta mais ouvir diagnóstico. Quando chega técnico do Sebrae falando que vai fazer diagnóstico, o empresário, não, eu já fiz muito diagnóstico, não quero mais diagnóstico. Então, eu falo para ele que ali eu estou conhecendo a empresa, conhecendo o negócio dele. Eu tenho uma ficha que é um pouco mais sofisticada, né? Que é uma ficha para levantamento de informações também. Eu vou até passar essa ficha para vocês também em algum momento, gente, porque essa ficha é muito legal. Ó. Essa aqui, ó. Isso aqui é uma ficha também uma ficha de diagnóstico, ela é um pouco mais sofisticada também. Deixa eu te mostrar como é que ela funciona aqui, ó. Ela é muito intuitiva, tá? Como é que eu trabalho com essa ficha aqui? Bom, essa ficha eu imprimo, tá? Essa aqui eu imprimo, eu levo para conversar com o empresário, eu levo impressa mesmo. Deixa eu aumentar um pouco aqui o visual, né? Aqui eu coloco o nome da empresa e aqui eu dividi a ficha em algumas áreas, tá? Essa ficha, na verdade, essa ficha de entrevista, ela é uma ficha do Sebrae, né? O Sebrae utiliza essa ficha em algumas metodologias que eles aplicam. O que eu fiz aqui? Aí vem a minha parte aqui, tá? Peguei o modelo da ficha e eu modifiquei, fiz uma edição na ficha, tá? Adequei essa ficha para um modelo mais próximo de mim. Então, em cada ponto desse, você vai colocando aqui no cinza, sim ou não. E você conversa com o empresário. Olha, sua empresa divulga, como é que você faz a divulgação, né, do seu trabalho? Você divulga em algum canal tradicional, como rádio e TV? Sim ou não? Você vai escrevendo, sim, não, sim, não. A empresa divulga, a empresa tem planejamento, divulgação em mídia? Não, sim ou não? Vai colocando, sim ou não, sim ou não. Você percebe que ele está dividido em algumas sub-áreas, ó, mercado, finanças, planejamento, área financeira. A empresa mantém controles financeiros? Sim ou não? Sim. São feitos os controles financeiros mais básicos, fluxo de caixa, tal, sim ou não? O controle financeiro é frágil, sem uso do sistema? Sim, é frágil o sistema. Como é que está a evolução de faturamento? Houve aumento de faturamento nos últimos 12 meses? Sim ou não? E aí eu vou marcando sim ou não, sim ou não, sim ou não. E a avaliação da ficha é muito simples, ó. Se ela tiver muito não, e geralmente quando eu aplico tem muito não, o cara não tem, o microempresário não tem, dificilmente ele tem controles mais estruturados, né? Tudo muito empírico, né? Isso na grande maioria dos casos, tá? Se tiver muito não, 50% de não ou mais, essa empresa de fato precisa de intervenção de consultoria. Muito não, né? Muito que ele não tem, sugere baixa maturidade de gestão, sugere demanda de consultoria em várias áreas, né? Então, assim, serve para a gente balizar um pouco mais com o cliente, né, a nossa proposta. Quando ele responde não, que eu vou marcando, no final eu mostro para ele, falo, olha, cara, de todos esses indicadores que eu te perguntei, e aqui eu estou trazendo elementos de operação, estou trazendo elementos de marketing, de pessoas, de finança. Aí eu mostro para ele, falo, olha só, cara, todos esses indicadores aqui, cerca de 70 indicadores, mais de 50 você não tem, você precisa de consultoria. Então, essa ficha ajuda a mostrar para o empresário que ele está fragilizado mesmo. E aí, se ele é um pouco mais maduro, ele olha e fala, nossa, cara, realmente eu nunca tinha percebido que eu tenho toda essa carência. Então, serve também para ajudar a fechar um negócio de consultoria, tá? Essa ficha eu também vou passar para vocês, tá? É um PDF muito simples, mas é muito legal, muito funcional. Tem um colega do Sebrae, um dos gerentes do Sebrae aqui, que ele falou assim, pô, essa ficha é nossa. Eu falei, é de vocês mesmo, tudo que eu falei que foi eu que fiz. Mas eu trabalho a ficha, adequo a ficha, mas eu vou passar para vocês também o formato dela em Excel, porque o que é legal? Você pega o formato em Excel e aí você vai adequando para a tua realidade de consultoria.
Se você trabalha muito forte na área ambiental, coloca lá os itens de meio ambiente, né? Como é que você tem um programa de qualidade de ar, né? Você pode editar essa ficha, e essa é a parte mais legal, né, do controle, é você editar para o teu modelo. Cada consultor tem que editar essa ficha para o teu modelo de consultoria. Aí você tem uma ferramenta de diagnóstico muito legal, feita por você mesmo, que te ajuda a avaliar, a diagnosticar o cenário da empresa. Então, olha só, eu uso o matriz SWOT, uso o Canva, uso essa ficha de relatório para fazer uma entrevista sim ou não. O Sebrae usa essa ficha classificando de 0 a 10, né? Eu prefiro trabalhar com sim ou não, acho muito mais objetivo. Até porque de 0 a 10 é complicado. Você tem o processo de gestão de 0 a 10, como é que estão os processos? Aí ele fala assim, tá 4. Sei lá o que é 4, o que ele chama de 4, é muito abstrato. Então, assim, eu trabalho com sim ou não. Tu tem planejamento estratégico? Não tenho. Beleza, então é não, é sim ou não. Fica mais fácil até para a gente avaliar também. Então, gente, para que tudo isso? É para você ter elementos. Tem que ter elementos para falar para o empresário, olha, cara, você precisa de consultoria, cara, você está precisando de ajuda aqui, a tua gestão está frágil, o teu modelo de operação está frágil também. Normalmente, essa micro e pequena empresa, o dono da empresa, ele começou, ele criou a empresa do zero, ele era um cara que sabia fazer manutenção de ar-condicionado, aí criou uma empresa de manutenção de ar-condicionado, máquina de lavar, ele fez a empresa começar, e ele é craque no serviço, mas ele é fraco de gestão. Ele sabe consertar um ar-condicionado, ele sabe consertar um carro, mas ele não sabe fazer gestão, ele nunca aprendeu isso. Então, por isso que tem tanta fragilidade, né? E aí eu costumo mostrar para o empresário, com essas ferramentas, que ele precisa profissionalizar. Eu falo, cara, se você não profissionalizar, você vai morrer, cara, você vai ter dificuldade. E às vezes o empresário fala assim, Roberto, mas eu comecei assim, sempre foi assim, por que eu tenho que mudar isso agora? Eu comecei há 10 anos atrás desse jeito, cheguei até aqui, e falo, cara, até aqui você chegou, até aqui deu certo, mas daqui para frente não vai dar mais certo desse modelo, desse jeito, as coisas mudaram. E graças a Deus, grande maioria dos empresários estão sensíveis a isso já. Eles escutam e falam, realmente eu percebo que tem que melhorar, tem que profissionalizar, tem que ajustar. Então, esses instrumentos servem para a gente sensibilizar o cara que ele precisa de uma consultoria de fato. E aí, assim, a gente vai vendo que ele de fato precisa de consultoria. Aí, com tudo isso aqui, eu vou chegando aqui no meu roteiro, prospecção, primeira abordagem com as entrevistas, diagnóstico, que eu uso isso, Canvas, eu uso aquelas fichas de diagnóstico que mostrei para vocês. Quando eu tenho todo esse diagnóstico na mão, geralmente aqui eu conversei com o empresário um dia, no outro dia marcado eu vou lá e faço essa entrevista, esse bate-papo com a turma. Com esses elementos, eu já posso dar uma proposta de consultoria. É aqui que eu monto a minha proposta de consultoria. É aqui que chega a minha proposta de intervenção de consultoria. Bom, tinha prospectado, bati um papo com ele, ele me levou na empresa dele, fiz um diagnóstico com essas fichas de diagnóstico, com SWOT, com Canvas, com aquela ficha de detalhamento de dados. Agora eu faço a proposta. Eu falo para ele, olha, baseado no que você conversou comigo, baseado no que eu entendi aqui, a minha proposta é uma intervenção, é uma consultoria para ti, minha proposta é consultoria na área de processo de gestão, a minha proposta é melhorar os teus processos de operação da tua empresa, para você ficar com a tua gestão mais amarrada, mais estruturada, para você aumentar o controle, melhorar o controle da tua gestão, o controle do teu planejamento. Então, a minha proposta, eu sempre jogo a minha proposta para a área de processo de negócio, processo de gestão. Porque eu trabalho com processo de gestão. Então, eu vejo a situação da empresa e a minha proposta é uma intervenção nos processos, é mexer nos processos. Nem sempre a solução está nos processos, tá? Pode ser que não esteja, pode ser que a solução não vai ser na área de processo, pode ser que a consultoria vá precisar acontecer na área de gestão de pessoas, mas eu trabalho, né, na área de processo. Então, quando eu dou o meu orçamento que ele aprova, aí finalmente a consultoria acontece. É assim com a maioria dos consultores acontece isso. O consultor faz a prospecção, quando ele tem um primeiro cliente que ele consegue simpatizar, o cliente quer esse consultor, o consultor faz o diagnóstico mais detalhado, aí sim que vem a proposta de consultoria. Aí vem a proposta de consultoria, aí a consultoria acontece. Em algumas áreas de consultoria, tem algumas áreas de consultoria
que o consultor bate um papo com o empresário e já faz a proposta, sem nem entrar na empresa. Às vezes acontece isso em algumas áreas onde a atividade é mais específica, quando às vezes o consultor conversou com o empresário, ele falou, olha, eu preciso de uma consultoria na área financeira, eu já sei o que eu preciso e eu quero na área financeira, tá bagunçado, como é que você pode me dar uma consultoria para melhorar a gestão financeira? Aí, nesse mesmo bate-papo, nessa primeira abordagem, às vezes o consultor já consegue passar um orçamento de cara aqui, né? Isso pode acontecer também, né? E aí ele nem vai na empresa fazer diagnóstico, ele já fecha a consultoria nesse primeiro bate-papo. Isso pode acontecer também, dependendo da área. Na minha área de consultoria, na minha área de processo de gestão, eu nunca dou um orçamento no primeiro bate-papo com o cliente. Quando ele conversa comigo, fala, olha, aí ele conversa, explica a situação e fala, Roberto, quanto você cobra por uma consultoria desse tipo, né, para me ajudar? Eu nunca dou orçamento nesse momento. Eu sempre falo, não, amigo, eu não posso te dar um orçamento ainda. Eu preciso entender melhor a situação do negócio, eu preciso entender melhor em que estágio o negócio está rodando lá, eu preciso entender melhor a tua operação, o teu modo operacional, eu preciso ir na tua empresa, eu preciso conhecer o processo. Se for pequena indústria, então, indústria tem que ir lá conhecer, não pode dar orçamento sem conhecer a empresa. A minha sugestão é você nunca dar um orçamento assim, sem antes conhecer melhor a realidade do negócio da pessoa, tá? Em que casos que eu dou um orçamento sem ir na organização? São casos, por exemplo, onde o empresário quer montar uma empresa, né? Ele é um potencial empreendedor, ele fala, olha, eu preciso montar um negócio, eu preciso fazer uma modelagem do negócio que eu estou imaginando aqui. Nesses casos, eu consigo dar um orçamento mais rápido, porque até nem tem empresa para ir lá ainda, né? É só uma ideia, né, de um possível negócio. Aí dá para dar um orçamento, mas se não, tem que ir lá. Depois que eu dou orçamento, que fechou o orçamento, aí começa, de fato, a intervenção. Essa intervenção de consultoria, gente, aí começa a parte mais interessante da consultoria. Cada consultor vai trabalhar a sua área. Então, com a mesma empresa, quando a empresa tem um problema de gestão, aí esse problema de gestão pode ter um enfoque, a gente pode oferecer uma consultoria financeira para ajudar essa empresa, uma consultoria organizacional, uma consultoria de marketing. Normalmente, o consultor que escuta o problema do empresário, ele vai propor uma solução da área dele, claro, né? Se eu sou uma área de processo de gestão, o cara está me relatando problemas no negócio, eu vou propor para ele a intervenção de processo. Mas às vezes o consultor é da área financeira, ele escuta a problemática e propõe uma consultoria financeira para ajudar. O consultor da área de recursos humanos, ele propõe uma consultoria em recursos humanos para ajudar aquela empresa. É nesse momento que cada consultor vai trazer a sua solução, cada consultor vai trazer a sua possibilidade de consultoria. Percebe? Então, aqui a gente tem um fluxo, ó, começando com a prospecção, primeira abordagens, diagnósticos, propostas de intervenção, até chegar na intervenção de consultoria propriamente dita. Gente, tá claro até aqui, pessoal? Beleza? Tá sendo claro? Maria, de boa, né? Assim, é assim que a coisa vai avançando, né? Então, assim, um passo a passo, né? Consultoria tem um fluxo passo a passo, prospecção, primeira abordagem, um diagnóstico na empresa, proposta de consultoria. Cuidado, quando eu comecei a minha carreira de consultoria, eu dava a proposta muito rápido. O cara vinha, olha, tem uma empresa assim, assado, quanto você cobra? Eu falava, eu posso dar consultoria organizacional, você tem quantos funcionários, qual o porte da empresa? Quase sempre que eu dei orçamento assim rápido, eu tive problema depois. Que aí chega na empresa, a dificuldade é muito maior do que a esperada, a empresa tem uma situação muito mais difícil. Então, cuidado, né? Antes de dar orçamento, visita a empresa, conhece o negócio, conhece o porte da empresa. Se você for fazer uma entrevista com o dono da empresa, com muita atenção se a empresa for uma sociedade. Às vezes tem 2, 3 sócios. Se possível, conversa com os 2, 3 sócios, não conversa só com um, né? Eu já tive situações com empresas, 4 anos atrás eu atendi uma empresa, uma mineradora de calcário, uma mineração grande, e aí um dos sócios me convidou para uma consultoria, para conhecer e tal, eu fui lá todo animado, o papo foi muito legal, mas o cara tem 7 sócios, né? Até hoje a empresa funciona até hoje, tem 7 sócios. Eu conversei com um deles, o cara contratou uma consultoria minha para de processos, era processo organizacional, não era nem processo da produção do calcário, era o processo organizacional do escritório. E aí eu estava em plena consultoria, aí chegou um terceiro sócio dele, que também era da sociedade, não estava sabendo de nada,
questionou o meu trabalho, questionou a consultoria. Aí eu vi o furo, né, que eu tinha entrado. Falei, pô, conversei só com um sócio, os outros não estavam sabendo, e assim, tive muita dificuldade. Então, gente, antes da proposta para a empresa, verifica se todos os sócios, se tiver vários, se todo mundo tem anuência do processo também. Tive outra situação complicada numa clínica de cardiologia aqui da minha cidade, uma clínica de grande porte, 7 sócios também, lá era até mais, acho que eram 9 médicos sócios. Conversei com um deles só, ele me contratou para consultoria. A consultoria não avançou, porque outros 2 médicos sócios não estavam de acordo com a consultoria, não compraram a consultoria, não gostaram da proposta de consultoria. E eu passei a proposta e fechei negócio com um deles só. Então, hoje eu tenho muito cuidado, quando a empresa tem mais, quando é uma sociedade, eu peço que a gente faça uma reunião de alinhamento com todos os sócios, né, com todas as pessoas que estão à frente, para evitar problema. Outro problema que eu já tive também, que foi muito chato também, foi de uma empresa onde o proprietário era ele e a esposa, um casal, dono de empresa familiar, né? Mas já com 25, 30 funcionários, uma empresa de grande porte aqui de mecânica automotiva na minha cidade também, e eu conversei com o dono da empresa, tá tudo certo, né? Quando eu cheguei lá que eu vim entender que a esposa dele era gestora do negócio também, e tive muita dificuldade, porque ela se sentiu assim, acho que um pouco ofendida, porque o marido tinha contratado a consultoria. Esse foi o sentimento que eu tive, que ela não ficou muito à vontade, né? E aí eu não consegui reverter essa situação com ela. Quando eu vi, eu já estava dentro da empresa e ela se sentiu assim invadida quando eu pedi dados, né, da gestão do negócio, e foi muito chato. Então hoje assim, eu tenho muita cautela, né? Ah, cara, você é o dono sozinho? Não, é minha esposa. Vamos fazer uma reunião, eu, você e sua esposa, vamos conversar juntos sobre isso. Hoje eu tenho muita cautela antes de chegar numa proposta, antes de elaborar uma proposta de consultoria, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque senão arranha. Então, assim, até chegar na proposta de consultoria, conheça o negócio, conheça o que ele faz, bate um papo com a equipe dele. Às vezes o empresário relata a situação, a empresa está assim, está assado. Quando você conversa com o gerente do cara, ou a pessoa que está à frente, a pessoa relata outra situação completamente diferente. Aí você fala, nossa, o dono da empresa falou que o problema é a questão a informatização. Aí o cara fala, não, o problema não é esse, essa parte aí está tudo resolvido, o problema é o nosso chefe lá, o próprio dono da empresa que não obedece os processos, ele que atropela as coisas aqui. Nossa, aí, assim, tem que escutar todas as partes até chegar numa proposta de orçamento, para você saber em que chão está pisando. Então, assim, foram situações que eu já vivi muito, né, de consultoria nesse sentido também. Mas, assim, vai da gente desenvolver, né? Então, assim, ó, depois que você fez a intervenção, aí é importante você fazer uma avaliação da consultoria, depois que a consultoria terminou, tá? Eu não entro aqui, gente, junto com vocês, não vou entrar na aplicação da consultoria, tá? Estou falando só de metodologia de consultoria. Cada consultor vai trabalhar a sua intervenção na sua área. O que é da área financeira vai usar suas ferramentas financeiras de gestão. O cara da área de marketing, o consultor de marketing, vai trabalhar o marketing da empresa, precificação, posicionamento de mercado. O consultor de meio ambiente, comunicação, processo, planejamento. Cada consultor, quando chega na hora que a consultoria fechou, que o empresário fechou o negócio da consultoria, cada um vai fazer a sua intervenção, vai aplicar a sua consultoria da sua forma, tá? Então, assim, estou falando aqui, o que eu trago para vocês é aspecto metodológico de consultoria, tá? Aí, a intervenção em si, eu não entro nela. Depois eu vou te mostrar como é que eu faço a minha consultoria, como é que a minha consultoria funciona hoje, né? E que tem dado, assim, muito certo, né? Mas olha o processo, 8 etapas, prospecção, cadê o meu apontador? Prospecção, primeira abordagem, diagnóstico, proposta de consultoria, somente aqui nesse ponto. Aí o cliente aprovou a proposta? Aprovou, beleza, agora vamos fazer a consultoria. A gente faz a consultoria. A minha consultoria de processo de gestão é uma consultoria que dura aí 30 dias, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, é uma consultoria de mais curto prazo. Existem consultorias que são mais longas, consultorias de 4 meses, 5 meses, algumas mais curtas. Não existe receita, tá? Cada tipo, cada padrão, cada modelo de consultoria vai ter um prazo de execução também, tá? No programa de formação de consultores, a gente detalha melhor esse aspecto de temporalidade de consultoria. A consultoria não pode durar muito tempo, senão você vira um funcionário da empresa. O consultor não deve, a princípio, executar as ações, ele deve só monitorar, tá? Vejo muito colega consultor que passa a semana inteira dentro da empresa, aplicando o que ele orientou,
né? Não sugiro fazer isso, porque cria muita dependência do consultor com a empresa também. Mas depois que você termina a consultoria, avalia, senta com a equipe, fala, olha, vocês implantaram os planos de ações que a gente propôs, como é que é? Está dando certo? O novo planejamento de equipe de venda está dando certo? O novo processo aqui de atendimento está funcionando? É uma avaliação que você precisa fazer, né, da sua consultoria, né? No meu caso, quando eu termino essa avaliação e vejo que o processo novo está rodando melhor, está funcionando melhor, aí, depois que concluiu, faço o relatório de consultoria. Tem que ter relatório de consultoria, gente, tá? Depois que você terminar a sua consultoria, você tem que entregar um relatório para o teu cliente, um documento. Nesse documento, você precisa escrever tudo que você fez na empresa, quais são os resultados que você chegou, qual era a situação inicial, né? Você tem que criar indicadores. Eu trabalho na área de processos. Poxa, quando eu cheguei aqui, o teu vendedor de balcão atendia 15 clientes por dia. Hoje ele está atendendo 22 clientes por dia. Olha o indicador legal, ele está atendendo mais. Por que ele está atendendo mais? Porque o fluxo, o processo de atendimento foi melhorado, ficou mais rápido. Antes ele fazia tudo no papel, agora a gente tem os terminais de computadores nas mesas de atendimento, que facilitou. Antes esse processo aqui ia direto para o pessoal da área financeira, agora não vai, agora vai para alguém que faz uma triagem de documentação, a gente mudou o processo. Então a gente vai avaliando antes e depois, né? Sua consultoria na área ambiental, antes não tinha esse programa esse programa de reciclagem de água, agora tem a reciclagem de água, né? Vai mostrando o antes e o depois. Olha, isso aqui a gente não tinha aqui nenhuma ação de melhoria de clima organizacional, agora a gente tem um clima organizacional, melhorou, as pessoas estão mais satisfeitas com o trabalho, estão mais produtivas. Sempre no teu relatório de entrega, tem que registrar tudo que foi feito. Hoje, o relatório de consultoria que eu faço é um documento de 5, 6 páginas, curto. O empresário não tem muito tempo nem saco para ficar lendo muita coisa, então eu coloco fotos, coloco imagens, o antes e o depois. Eu faço um relatório mais simples possível, bem objetivo. Sempre, gente, foco na simplicidade. Faça uma consultoria fácil, não complique. Então, faça um relatório simples, o antes e depois, né? Já aconteceu, quando eu comecei a fazer consultoria, em 2010, 2011, as primeiras consultorias eu nem fazia relatório de entrega. Quando eu terminava a ação, eu dizia, olha, minha consultoria terminou, valeu, um abraço, ele me pagava. Uma vez um empresário me encontrou, 6 a 8 meses depois que eu tinha passado na empresa dele. Ele falou assim, Roberto, você tem que voltar lá para concluir. Concluir o quê, cara? Já fiz tudo. Não, concluí, faltou aquele treinamento. Você falou que ia dar um treinamento para a turma. Eu falei, cara, eu fiz esse treinamento com a turma lá, os caras estão viajando que eu não fiz. Não, o fulano falou que fez, outro ciclano que não fez. Aí, gente, eu percebi que se eu tivesse entregado um relatório de consultoria com os registros das atividades, eu teria mostrado. Cara, foi realizado isso aqui, sim, está aqui. Aí naquele dia eu falei, cara, tem que ter um relatório de consultoria mesmo. Esse relatório de consultoria, você tem que dar uma cópia para ele, ficar com a cópia, pedir um visto dele, recebido em tal data. Às vezes o empresário não recebe o relatório, quem recebe é o gerente dele, aí não passa para o empresário. Assim, muito, às vezes acontecem pequenas confusões por causa de detalhe. Então, assim, tem que ter um relatório de consultoria com dados. Na minha consultoria, sempre que eu concluo, cerca de 1 ou 2 meses depois, eu volto na empresa, visito a empresa, ou converso com o empresário, falo, fulano, olha só, passei por aí 3 meses atrás, 2 meses atrás, a gente mexeu nos processos, como é que é a tua avaliação? Tá rodando, tá funcionando? Aí tem situação que ele fala, olha, melhorou, cara, ficou legal. Tem situação que eles falam assim, a gente colocou o processo novo, mas uns 15 dias depois voltou para o processo antigo, o pessoal não adaptou, não deu muito certo. Aí eu me proponho a voltar lá, falo, cara, o que foi? O que está acontecendo? Hoje, as mudanças que eu proponho na empresa não são mudanças, dificilmente são mudanças de grande impacto, né? Eu percebo que tem muita dificuldade nas mudanças de grande impacto. Então, eu proponho sempre pequenas mudanças, né? Paulatinamente, aos poucos, vamos mudando os processos e tal, e é assim que eu vou funcionando. Então, assim, o meu fluxo de consultoria que eu entendo que hoje é mais funcional é esse aqui, em 8 etapas, né? Concluir, emitir relatório, né? Faço o monitoramento e termino meu processo. Geralmente, gente, nessas 8 etapas, eu cumpro aqui todo o universo da consultoria. Tudo que eu preciso fazer na consultoria, todas as etapas estão aqui. Prospecção, primeira abordagem, diagnóstico, proposta de consultoria, intervenção, realização da consultoria, avaliação da consultoria, conclusão, emissão de relatório, nota fiscal e o monitoramento que eu faço 1, 2 meses depois. Aí vai de cada um, gente, criar as suas etapas de processo.
na grande parte dos colegas consultores, que eu converso com eles, aqui no meu estado a gente tem um núcleo de consultoria, que a gente bate muito papo sobre metodologia de consultoria, mas eu percebo que nessas 8 etapas, a gente cobre todo o processo de execução de consultoria, em 8 etapas. Eu acompanho alguns consultores que dão curso de consultoria também no Brasil. Eles falam, a maioria fala em seis passos da consultoria em 6 passos, consultoria em 5 passos. Outro colega lá do administradores.com, ele fala das 10 etapas da consultoria, né? Não existe fórmula para isso, tá? O importante é que você cumpra esses critérios, né, para realizar, né, o escopo da consultoria. Assim, esse é um modelo que eu imagino que é funcional. Nesse modelo, é importante você escrever passo a passo, né? É importante criar, você pegar um caderno, um papel, e nessas 8 etapas, criar como é que a sua consultoria funciona. Ano passado, não, foi esse ano, foi começo desse ano, eu tive uma colega consultora aqui de Palmas, ela é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD, né? Essa LGPD, essa nova legislação está valendo, a partir do ano passado ela entrou em vigor de fato. A LGPD exige que toda organização dê um tratamento adequado de segurança para os dados da empresa, né? Então, hoje em dia, hoje a empresa não pode pegar o teu CPF e mandar para terceiros, hoje isso é proibido, né? Teve até um caso de um cliente de uma rede de farmácia, não sei se foi em Mato Grosso do Sul, que a farmácia entrou em contato com ele falou assim, peraí, como é que você tem o meu telefone? Né? Quem te passou o meu telefone? A farmácia, não, a gente pegou o teu telefone num banco de dados da Claro, a Claro forneceu os dados, isso deu uma confusão danada, a empresa foi processada, tudo em cima do que diz a LGPD, de proteção de dados hoje. Essa colega consultora aqui de Palmas, ela me ligou, né, veio conversar comigo e falou, Roberto, eu entendo tudo de LGPD, eu sei como é que funciona e eu quero implantar nas empresas, mas eu preciso que tu me ajude a criar um roteiro de implantação, né? Aí eu percebi que ela precisava de um método de consultoria, uma metodologia de consultoria. E aí, junto com ela, a gente ficou junto 3 semanas, ajudei ela a montar, né? Usando esses 8 passos, eu ajudei ela a criar um modelo, um método de consultoria para consultoria na área de LGPD, né? Ela é advogada, e aí a gente colocou passo a passo, primeiro passo, prospecção, na execução da consultoria, como é que funciona? A execução tem a primeira reunião com o grupo, primeira reunião com o empresário, reunião de alinhamento da LGPD, isso é o método de consultoria. Para a sua consultoria, você tem que ter isso detalhado também, o passo a passo, né? A minha sugestão é você usar esse roteiro, tá? Se te servir, se você acha que é adequado para você, pega esse roteiro e escreve quais são as atividades em cada etapa, né? É bem simples de fazer. Você vai escrevendo em cada etapa o que você precisa montar. E você monta um método de consultoria, né? O que é um método? É um roteiro, é um passo a passo, é um checklist, né? Tecnicamente é muito simples, né? É bastante conceitual, mas na prática é você escrever um passo a passo. E tem que ter roteiro de consultoria, tá? Eu vou te mostrar aqui na sequência, meu Deus, já é 8h30, como o tempo passa rápido. Vou te mostrar aqui na sequência como é que eu trabalho a minha consultoria de processos, né? Bom, vamos lá. Consultoria com foco em processo. Gente, tudo bem até aqui? Tá beleza? Mariane, Mariellen, beleza? Roberto, Oi. Roberto, teve um ponto que eu achei bem interessante que você mencionou em relação a essas etapas da consultoria, e eu queria esclarecer um outro detalhe. Eu estou começando agora com consultoria, e 2 pontos, assim, que às vezes, assim, é um desafio para mim, é a questão da proposta mesmo. Porque às vezes você pega empresa pequena, às vezes você pega uma empresa grande, que você tem um monte de coisa para fazer, mas eu achei bem bacana essa questão da avaliação e do relatório final, que é algo que eu não aplico. Eu queria saber como é que você define prazos, por exemplo. Com quanto tempo depois que você finaliza a consultoria, você volta para fazer a avaliação? E essa avaliação é como se fosse um diagnóstico final, que aí você mede ali o que foi melhorado de fato, né? Como você falou, a quantidade de atendimentos e tal. Então, é como se fosse um diagnóstico final, é isso? No meu modelo de consultoria, eu trabalho com processo de gestão, essa avaliação final, esse monitoramento, ele depende muito da empresa, do perfil da empresa. Tem empresa, você vai perceber isso, né? Tem empresa onde o empresário, o dono, ele é um cara com uma cabeça melhor, a empresa está funcionando mais organizada. A gente fala que assim, essa empresa tem uma maior maturidade de gestão, empresa mais madura.
E tem empresa menor, mais recente, onde o empresário é mais aventureiro, ele é mais despreparado, que a empresa não tem registro de nada. Que a empresa, assim, tudo assim, como a gente fala assim, é tudo assim empírico, é tudo assim, vai fazendo aí, depois vê como é que fica, não tem registro, não tem histórico. Se a empresa for muito assim, entre aspas, desorganizada, precisa voltar mais cedo. Depois de um mês, tem que voltar lá, gente, como é que está aí, né? O que consiste esse monitoramento? É ver o estado atual. Como é que está o estado atual, né? Ah, vocês continuam sem meta, continuam sem planejamento, né? Se a situação continua caótica, aí geralmente tem que fazer uma nova intervenção, né? Então vai caso a caso, né? Tem empresa que está mais madura, que às vezes eu ligo e falo, gente, como é que está a situação? Os caras, não, está ótimo, está rodando bacana, a gente até aperfeiçoou o que foi feito aqui, já melhorou mais, né? Aí a empresa é mais tranquila, eu volto lá depois de 4 meses, 5 meses, que eu sei que a coisa está funcionando, né? É muito caso a caso, muito caso a caso, né? Não existe um critério. Entendi. Às vezes dentro Você da já empresa, faz... às vezes dentro da empresa, às vezes o próprio empresário me requisita mais, fala, ó, Roberto, vem cá, vamos ficar mais junto, né? Eu queria que você viesse cada 30 dias, dá uma passada aqui, beleza, dá uma passada aqui a cada 30 dias, vamos criar uma forma da gente estar junto e tal. Eu atendo hoje aqui na minha cidade uma indústria de esquadrias de alumínio. Eles fazem essas esquadrias de porta, janela, eles fazem portas de alto padrão, né? E eu estou com eles já há 7 meses, a minha empresa assim, de mais longevidade que eu estou dentro da empresa. Então, quando eu estou concluindo, o empresário, não, Roberto, vem cá, como é que a gente pode melhorar isso e tal? É um cara muito focado, muito antenado, é um cara que me escuta, né? É um ótimo cliente. Eu falo assim, ó, Ricardo, vamos fazer assim, vamos, Roberto, vamos fazer tal. Ricardo, vamos comprar um software de sistema de gestão de atendimento para melhorar, vamos comprar. Então, assim, é legal demais um cliente assim, um cliente de cabeça boa, sabe, que apoia. Pô, é muito top. E tem cliente que não apoia, sabe? Tem cliente que ele às vezes ele fica induzido na consultoria, vamos fazer, mas ele não compra muita ideia, ele é mais cabeça Não aplica dura, nada. sabe? Não aplica, aí E vai muito caso a caso. você define um prazo assim para esse acompanhamento? Por exemplo, vou acompanhar durante 6 meses, depois de 6 meses vou fazer o relatório final. Não defino prazo. Cada empresa, quando eu termino, eu falo para o empresário, daqui uns 2, 3 meses eu dou uma passada aqui. É muito, isso está estruturado, tá? Nunca estruturo isso, né? Nunca precisei estruturar isso, né? Acho melhor tu fechar o teu áudio aí, Mariane. Ficou bom. Então, assim, vai casa a casa, tua assessoria aí, né? Também tem aqui em casa. Então, assim, vai muito de empresa para empresa esse prazo de retorno, né? Isso é muito informal, eu não tenho isso de forma estruturada. Alguns consultores colocam na proposta assim, que eles vão voltar a 30, 60, 90, né? Eles colocam isso na proposta, já prevê essa atividade. Eu nunca fiz isso, né? Até porque pelo meu modelo, pela forma que eu trabalho, acho que eu não vejo essa necessidade. Mas tem consultor que coloca, né? Então, cada um seu modelo. Você vai com o tempo também, Mariane, criar um modelo seu. Se você vê que para o tipo de trabalho de consultoria que você se propõe, que é legal fazer esse retorno a 30, 60, 90 dias, ou com uma certa periodicidade, você vai dimensionar isso também, tá? Vai muito caso a caso. Eu quero te mostrar como é que eu trabalho, ó. Deixa eu te mostrar um pouco sobre o meu trabalho de consultoria, como é que ele funciona. Eu trabalho com processo de gestão, tá? O que é na prática o processo de gestão? O processo de gestão é a maneira como a organização funciona, como é que ela age no dia a dia, como é que é a operação dela. O processo de gestão é uma atividade de rotina. Toda empresa tem o seu processo de gestão, né? Às vezes a gestão do atendimento, como é que o cliente chega, como é que ele é atendido, né? Qual é o passo a passo, a primeira abordagem com esse cliente que chega na empresa, qual é o fluxo de atividade da venda desse cliente. Eu faço muito trabalho de processo de gestão porque eu percebo que muitos dos problemas que a empresa enfrenta, grande parte dos problemas está relacionado com o processo, né? O processo equivocado, o processo bagunçado, ele dificulta a vida da empresa, dificulta a gestão da empresa. É claro que não é só o processo de gestão que é determinante para o sucesso, mas ele é um ponto assim, crucial no negócio da empresa. O Vicente Falcone fala que todo empresário tem 2 grandes desafios, que é a gestão de processos e gestão de pessoas, né? Então, o Falcone defende essa tese, que processos e pessoas definem o sucesso de qualquer organização.
Eu trabalho com processo porque eu acho que eu me identifico com a área de processo, acho que é uma área, assim, dentro da área organizacional, é uma área gostoso de trabalhar, eu acho fácil de fazer e ela traz muito resultado. Acho que ano 2021, foi depois da pandemia, 2021. 2021 eu recebi um convite de uma empresária da minha cidade, ela tem um salão de cabeleireiro, ela tem, na época, ela tinha 18 cabeleireiros atendendo no salão, um salão de alto padrão na minha cidade aqui, um salão chique, sofisticado, um salão, ele é visto como um salão caro, né? Um salão muito despesa alta. E assim, a empresária me convidou para visitar o salão dela, foi via Sebrae esse atendimento, do Sebrae que intermediou isso, e ela me relatou a dificuldade de gestão no salão de cabeleireiro. Falou, Roberto, aqui é muito difícil, cada cabeleireiro quer fazer de um jeito, o cliente tem que ser atendido de uma forma, mas um atende de uma forma, outro atende de outro, já tentei organizar isso, eu não consigo, eu acho que a gente podia atender mais, mas a gente tem muito problema de operação aqui dentro. Ela relatou assim, um quadro típico de dificuldade com processo de gestão. Né? Era típica dificuldade de processo. Quando a empresa vira, assim, ó, quase sempre, quando você percebeu a empresa mal organizada, uma empresa que está batendo cabeça, o dono apagando incêndio o tempo todo, às vezes o empresário até fala isso, nossa, eu vivo aqui apagando incêndio, nossa, eu não posso sair, está difícil, o pessoal não faz direito as coisas, né? Eu escuto muito isso, né? O pessoal é teimoso, não faz... Quase sempre ele está relatando o problema de processo. É o processo mal organizado, processo que não está definido. Quase sempre é processo. Essa empresária de salão de beleza, eu falei para ela, olha, eu tenho uma proposta para você. Vamos organizar o processo de atendimento do salão de beleza? Acho que vai melhorar a sua vida aqui. Ela topou, foi a ideia dela de fazer o processo. E aí, gente, o que eu fiz com ela? Eu paro um dia no escritório dela, no salão dela, assim, o meu trabalho funciona assim, de processo. E aí eu converso com as pessoas que participam do processo de atendimento, se for o caso do atendimento, né? Olha, como é que você atende o cliente? Qual é a primeira coisa que você faz quando o cliente chega? Qual é a primeira intervenção com o cliente? Como é que acontece esse atendimento? Depois que você para com o cliente, o que você apresenta para o cliente? Como é que o processo acontece? E aí, no salão de beleza, eu fiquei 2 dias desenhando, né, o processo do salão de beleza. Gente, é muito interessante essa área de processo, é muito curioso como isso acontece, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? E aí eu fui desenhando o processo. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver se eu posso mostrar de outra forma para vocês aqui, ó. Aqui eu fui mostrando para a empresária como é que o processo dela acontecia. Deixa eu ver se você consegue pegar aqui, ó. Né? Ó, isso aqui é um processo um fluxograma de processo, tá? Isso aqui é uma coisa que eu faço com muita frequência, né? Então, no caso de salão de beleza, eu fui vendo como é que o processo acontecia. Bom, primeiro o cliente entra em contato com o salão, agenda. Quando o cliente chega no salão, ele já tem cadastro? Tem ou não tem? Se ele não tiver cadastro, o atendente tem que fazer o cadastro. Se ele tiver cadastro, ele vai ser encaminhado para a sala de espera. E o que eu fiz aqui, ó, foi colocar no papel o que não estava acontecendo de forma organizada no salão. Então, para cada ponto do processo, bom, nesse momento que o cliente contacta o salão, o que é relevante, o que precisa acontecer? Bom, o atendente tem que verificar a agenda do cabeleireiro, né? Isso é o caso do salão de beleza, porque às vezes a cliente ligava lá e dizia, olha, eu quero fazer uma mecha no cabelo, mas eu quero o cabeleireiro Francisco, não quero outro, só quero esse, é o cabeleireiro que eu gosto. Então, eles tinham um problema seríssimo de agendamento do cliente com os cabeleireiros. Assim, isso dava muita dor de cabeça para fazer ajuste, né? E aí a gente criou um sistema de atendimento. Quando o cliente chega no salão, tem que fazer o cadastro. Às vezes o cliente chegava e não fazia cadastro. Isso era uma complicação, né? O cliente é novo no salão, se o cliente for novo, o atendente tem que apresentar o salão, mostrar o cardápio de serviços, né? Tem que ser checado o serviço. O cliente, quando chega, tem que ir para a sala de espera. A gente definiu, o cliente vai para a sala de espera. O salão tem uma área de espera muito chique, muito bacana. As pessoas são servidas nessa área de espera por um garçom, né? Na sala de espera, o atendente tem que comunicar o profissional responsável. Aí o cabeleireiro tem que ir lá no sala de espera buscar o cliente pessoalmente, trazer para a cadeira, né? Posicionar o cliente na estação de trabalho. Antes de começar o atendimento, de mexer no cabelo da cliente, ele tem que checar o orçamento. E aí, o que a gente foi fazendo? A gente foi definindo passo a passo, né, o processo do salão de beleza. E para cada etapa do processo, a gente foi definindo
quais eram as ações que precisavam acontecer. Olha só, né? Parece muito simples, gente, mas acontecia tanto problema nessa empresa por falha de orientação de processo, por falta de padronização. Tinha tanto problema que a empresária estava querendo desistir até do salão, de tanto dor de cabeça que ela tinha. Daí a gente foi colocando no papel, olha, como é que é o processo? Bom, quando o cliente chegar na cadeira do cabeleireiro, que ela sentar na cadeira, imagina um salão com 20 cadeiras, um salão gigante lá. Então, não pode o atendente chegar lá e já começar a mexer no cabelo da cliente, ele tem que checar o serviço, ele tem que pedir licença para tocar no cliente, tem que explicar tecnicamente como é que o serviço vai acontecer, tem que pedir a confirmação do serviço, definir a confirmação do orçamento, porque às vezes a cliente chegava lá para fazer uma mecha, que tinha um orçamento de R$ 450 na mecha, quando o cabeleireiro começava a mexer no cabelo, ele dizia, não, o seu cabelo é muito volumoso, é muito grande, é muito mais produto, isso aqui vai ser um serviço para R$ 650, não 400. E às vezes a cliente só sabia dessa alteração no final, aí dava problema de novo, confusão, não, mas me passaram o valor de 450 e quando chegou aqui estão me cobrando 700, então a gente criou uma padronização antes de executar o serviço, a gente colocou terminais de computador em cada cadeira do salão de cabeleireiro, um terminalzinho pequeno para ele lançar o serviço. Então, antes do cliente começar a operação, o serviço tinha que ser confirmado no terminal, essa confirmação ia lá para o recepcionista do balcão, onde ele já tinha o monitoramento do serviço em andamento. E aí a gente foi fazendo o fluxo de trabalho. Para cada etapa do fluxo de trabalho, a gente foi criando um protocolo para cada etapa, para execução. Após o serviço concluído, como é que é o procedimento após o serviço concluído? O cliente não levanta da cadeira e vai sozinho embora, não. O cabeleireiro tem que acompanhar até a saída, tem que mostrar lá no momento final quais são outros itens de home care da empresa que o cliente pode comprar também. A gente levou uns 2, 3 dias discutindo o processo, montando, detalhando. Quando isso aqui ficou pronto, a gente fez uma reunião com todos os cabeleireiros, todas as manicures do salão, quase 30 pessoas, com o grupo todo. A gente colocou isso aqui numa folha A0 bem grande, falou, gente, vamos todo mundo agora seguir esse fluxo de processo aqui. E aí, nessa apresentação, a gente foi trazendo novos elementos. Olha, quando o cliente chegar na cadeira, o cabeleireiro não vai mais buscar café expresso e suco para o cliente, vai ter uma pessoa específica só para essa atividade, somente sob demanda. Em coisa de duas semanas, a gente definiu um novo processo de gestão do atendimento do salão de beleza. Gente, a vida do salão mudou da água para o vinho. E foi um trabalho simples de fazer, não foi complicado. Agora, por que eles não faziam isso? Porque lá dentro da empresa, Mariane, eles estão muito ocupados com a atividade, com o corre-corre do dia a dia. Eles não conseguem parar para se organizar. A própria dona do salão, ela não tinha autoridade com os cabeleireiros para fazer isso funcionar. Por mais que ela quisesse fazer uma coisa ou outra, tinha cabeleireiro lá que atropelava ela. Às vezes o cabeleireiro com ela há tanto tempo que já nem respeitava mais ela. Então, ela estava perdendo o controle da própria empresa, estava sem controle, né? E assim, como é que a gente resolveu muito dos problemas? Foi com ajuste de processo. A gente ajustou o processo, simples de fazer, um trabalho simples de fazer, gostoso de fazer. Basta conversar com as pessoas e entender como é que o processo... Às vezes eles falam assim, olha, o nosso processo é assim, a gente primeiro atende o cliente e mostra a empresa, mas o legal não era assim. Primeiro eu tinha que o cliente chegar e fazer o cadastro. Eu faço o cadastro, o Cicrano não faz, o Beltrano faz diferente. A gente vê falha de processo o tempo todo nas empresas, o tempo todo. E assim, a gente coloca no papel e fala, bom, então vamos fazer como é que tem que ser daqui para frente. O cliente chegou aqui, primeiro passo, fazer o cadastro. Quem é que faz o cadastro? É o profissional de atendimento. E depois desse profissional de atendimento, leva o cliente para a sala de espera. Lá na sala de espera, quem é que traz um suco? Quem é que traz um vinho para o cliente? Não, vai ser uma pessoa da Copa que agora tem a função de atendimento na sala de recepção também. No desenho do processo, a gente vai colocando os dados. Que atividade tem que acontecer naquela etapa? Gente, é um trabalho simples, não é complexo fazer isso, é simples, basta parar com as pessoas, escutar, entender como é que funciona e como é que tem que ficar. E depois faz uma reunião para explicar para as pessoas como é que vai ser. O meu trabalho de consultoria, hoje, 90% do meu trabalho é ajuste de processo. Tem empresa que o processo é mais simples, tem empresa que o processo é bem complexo, né? E hoje, assim, eu me pego muito com o processo de gestão, que eu percebo que ajuda demais, né? Depois que o processo está organizado,
Que indicador que eu vejo? É o tempo de operação, tempo de operação das pessoas que estão envolvidas no processo. No começo eu vejo que ela ficava ali apagando incêndio o dia inteiro, agora não tem mais esse apagando de incêndio o dia inteiro, né? Processo é um negócio muito fácil. E como é que eu faço o processo? Como é que eu desenho esses fluxos, né? Primeiro, entrevista com as pessoas para entender como é que funciona. Depois que eu tenho a entrevista com as pessoas, aí o que eu uso? Aí, gente, aí vem o pulo do gato. Ó. Daí eu volto aqui no meu computador, né? Volto no meu computador, aí no meu computador eu procuro esse sistema aqui, o eFlow. É aqui no eFlow que eu faço o meu processo, aqui que eu desenho. Esse sistema é muito simples de trabalhar, é gratuito, você se cadastra no eFlow, eflow.com, olha, eu vou te mostrar aqui, ó, eflow.com, eflow.com, eles chamam de uma plataforma de processos, né? O eFlow, qualquer pessoa pode se cadastrar, você entra, você se cadastra no eFlow, e aqui no eFlow eu desenho o meu processo, né? Eu venho aqui no entrar, né? Aqui dentro do eFlow, eu pego as informações que eu trabalhei na empresa, né? Vou lá na empresa, entendi como é que funciona, daí eu venho aqui e faço um processo novo, né? Demonstração, eu vou clicar aqui um processo novo. Eu venho aqui, peço para desenhar um processo novo, novo processo, e aqui no eFlow eu desenho o meu fluxo. É muito simples de fazer, vou colocar aqui, ó, teste 3, né? Confirmo. E aqui no eFlow eu faço o meu fluxo de processo. Eu fui lá no salão de beleza, né? Vem aqui, ó, como é que inicia o processo? O processo inicia aqui no salão de beleza, né? E aí eu vou desenhando aqui, ó, deixa eu mostrar no modelo maior aqui para você ver. O processo começa no salão de beleza. O primeiro passo do processo, o primeiro passo do processo é o atendimento do cliente. Atendimento do cliente. Aí eu vou escrevendo aqui, atendimento do cliente. Segundo passo do processo, o segundo passo é fazer o cadastro dele, cadastro. E aí eu vou montando o processo. Esse eFlow, ele vai me dando assim, cada etapa de processo, o que tem que fazer. E aí daqui, para onde é que vai? Bom, aqui vai para a área do cabeleireiro, ou pode ir para a área aqui da manicure, e aí eu vou montando o meu processo. E aqui dentro do eFlow, eu vou fazendo os processos de gestão das empresas. Gente, esse sistema é muito legal, ele é gratuito, facinho, você pode pegar as caixinhas, ó, e você vai mexendo, as caixinhas vêm para cá, a caixinha para lá, né? E aqui são os fluxogramas de processo, para quem é da área de administração, é muito simples de fazer. As caixinhas são passo a passo. Toda empresa tem um processo. Às vezes a empresa não tem um processo estruturado, mas esse processo funciona de forma empírica, né? Sempre vai existir um processo. Se não estruturado, mas de forma empírica ele vai existir também. E a gente vai seguindo. Eu trabalho muito com o eFlow, acho que é um software fácil de mexer, é um programa que está aqui gratuito, acessível, né? Olha, isso aqui, deixa eu ver se tem alguns processos, eu já fiz mais de 30 processos com eFlow, né? Eu uso a versão gratuita, não uso a versão paga. Isso aqui é o fluxo de processo, né, de uma empresa de esquadrias metálicas. Isso aqui é um processo que eu montei numa empresa de esquadria, né? Super funcional, isso aqui é muito funcional. Aí eu vou fazendo passo a passo da empresa. Quando eu construo o fluxograma e levo na empresa, a gente vai checando passo a passo, né? Aqui tem uns pontos que eu coloquei checklist no processo. Aqui a elaboração da proposta final. Bom, aqui tem um checklist. Qual é o checklist? A gente criou um modelo de proposta final, né? Um modelo que antes não existia, a gente criou um checklist. E é aqui nesse sistema que eu vou montando. Eu faço a entrevista, vejo como é que o processo funciona, venho aqui no eFlow e faço o desenho do fluxograma, e aí levo na empresa e mostro o processo. Gente, é simples a consultoria de processo. Ela só precisa de atenção para ver como é que funciona, né? Às vezes as pessoas falam como é que funciona, e elas mesmas falam, estamos fazendo assim, mas estamos fazendo errado, não é a melhor maneira. Só que a gente acostumou de fazer assim, aí você desenha um processo. Como é que tem que ser, então? Não, tem que ser assim. Eu levo um caderno e eu desenho passo a passo no meu caderno, faço as quadrinhas no caderno, depois venho no eFlow e desenho. Aí pega o arquivo do eFlow, que ele gera lá um PDF, é super simples de usar. Gera um PDF, daí eu vou numa gráfica aqui em Palmas, aí vou numa loja de copiadora, de impressão, aí eu imprimo o desenho, a folha, imprimo no A0, imprimo no A1, né, que é um formato grandão, né, parece prancha de arquiteto, assim. Faço um desenho grandão, aí levo na empresa,
colo na parede e falo, gente, olha só o nosso processo aqui. Na primeira impressão, as pessoas adoram olhar, nossa, a gente funciona assim. Muitos nunca viram um processo desenhado, né? Fala, isso aqui é a sua vida aqui na empresa, como é que tem que ser, né? Daí a gente vai vendo que ponto que tem que... aqui é um lugar que a gente... aqui dá muito problema nesse ponto aqui, vamos fazer um checklist, então, a gente faz um checklist para o problema não acontecer mais naquela etapa de processo. Gente, é simples, não tem mistério. O que precisa? Precisa só você fazer entrevista, perceber que a coisa está desorganizada, parar com as pessoas e desenhar um modelo de processo novo. Olha, vamos organizar esse processo de vocês, está muito bagunçado. A gente vai organizando direitinho, bonitinho, e depois dá certo. Quando as pessoas começam a trabalhar conforme o fluxo de processo, a gente percebe que os problemas diminuem bastante, diminuem muito, 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 fica mais fácil, a empresa roda mais fácil, aí com isso elas conseguem mais produtividade. As pessoas conseguem ser mais eficientes, mais produtivas. Por quê? Porque melhorou o processo, né? Então, assim, essa é muito do que eu faço hoje, é gestão de processo, muito gestão de processo, né? É claro, empresa mais complicada, processo mais complexo, mais denso. Empresa mais simples, processo mais simples, né? E aí é você ver onde é que dá problema. Eu tive um outro cliente de uma loja de movelaria de alto padrão. Eles tinham muito problema com a logística da entrega dos móveis, né? Eu falei, gente, não é possível, um negócio tão simples, só entregar. Mas dava muito problema, porque o cliente às vezes ia na loja, pedia os itens para demonstração, né, na casa. A loja de alto padrão é assim, você vê um sofá, né, um sofá de 40, 50 mil reais. Aí o cliente fala, olha, leva esse sofá lá na minha casa e põe na minha sala, eu quero ver se fica bom. Se ficar bom, eu compro. Se não ficar bom, vocês trazem de volta. Eles fazem isso aqui nas lojas de alto padrão. Então, eles levam para a casa do cliente 200, 300 mil reais de imóveis e colocam no ambiente do cliente só para ele sentir como é, se está bom ou não está. E a empresa tinha muitos clientes, muito material, às vezes tinha peça esquecida na casa do cliente, às vezes ia buscar, a peça voltava com algum defeito que não tinha, de muito problema. A gente ajustou o processo. Não, agora sim, para levar a peça tem que ser, os fluxos tem que ser esse, qual é o checklist de entrega, qual é o checklist de busca de peça. A gente foi montando assim os checklists, os protocolos para melhorar o processo. Nossa, ajudou demais, outra vida, né? Assim, a gente consegue melhorar muito a vida da empresa com ajuste de processo. É a consultoria que eu faço hoje, consultoria de processo. Ajuda demais. Cada empresa tem o seu modelo, cada empresa tem uma forma de trabalhar. A gente vê que funciona, gente. Funciona, né? Na formação de consultores, a gente detalha assim, com muito mais detalhe como é que a gente... o passo a passo da construção de processo. Mas, em linhas gerais, é isso. Eu comecei sem fazer muita formação nessa área, só empiricamente de entender como é que o processo funciona. Eu não conseguia desenhar. Daí eu achei o eFlow, o sistema eFlow, que dá para desenhar no eFlow muito mais fácil, que é um gargalo esses desenhos também. Pô, mas fica muito legal. Funciona, que é uma beleza. Então, assim, minha dica para trabalhar com consultoria de gestão é usar o eFlow, que eu acho que ele é muito funcional. Funciona, assim, muito legal, né? E dá para a gente fazer grandes trabalhos com o eFlow também. Então, gente, isso é consultoria em processo. Consultoria em processo é simples, é uma forma que você pode fazer consultoria organizacional, assim, sem muita quebração de cabeça. Então, assim, a minha execução de processos basicamente funciona assim. Estou fazendo com vocês aqui um voo de helicóptero, muito por cima, funciona dessa forma, tá? Mas a rotina é essa, entrevistar as pessoas, entender como o processo funciona. Você vê que tem muita falha de processo, aí você se propõe a desenhar um processo novo, como é que ele tem que acontecer. E em cada etapa de processo, os problemas que acontecem naquela etapa. O que acontece aqui? Não, aqui acontece problema porque às vezes o cliente não recebeu o orçamento. Então, agora vai ter uma rotina, nessa etapa de processo, vai ter uma atividade que é ligar para o cliente e confirmar se ele recebeu o orçamento. Ponto. Então, agora, a partir de agora, quando chegar nessa etapa, alguém vai ligar para o cliente, o atendente que recebeu vai ligar e perguntar se... E você vai ajustando. Gente, até não tem erro, tá? Não tem, funciona. Gente, até aqui tudo bem? 9 horas já, uau, né? Beleza até aqui, gente? Dá para entender a ideia da consultoria de processo? Tudo bem até aqui? Dá para pegar? Né? O que você está achando? Ou tá muito confuso? Beleza, Ricardo? Legal. Vamos lá. Ó, eu trouxe mais um assunto para falar para vocês hoje à noite aqui, né? A gente falou um pouco sobre o fluxograma de consultoria, mas um ponto também que eu acho importante conversar com vocês, e para concluir a noite de hoje também, desse segundo bate-papo, né? sobre
resultados financeiros de consultoria, né? Na última reunião de consultores aqui na minha cidade, né, foi uma discussão que surgiu, né? Poxa, como é que a gente fatura aí de 5 a 15 mil reais por mês com consultoria? Dá para faturar de 5 a 15 mil reais? Dá, gente, dá para faturar de 5 a 15 mil reais de consultoria, até mais que isso, né? Depende vai depender do empenho de cada um. Como é que, para alguém que está começando a consultoria agora, né? Aqui tem, quem é que está começando a consultoria agora, né? Que está com a gente aqui. Quem era que estava começando? Foi a Sofia, foi que falou que estava começando? Foi a Marielle, né? Ela está falando que está começando a consultoria. Como é que a gente consegue fazer dinheiro com consultoria hoje, cara? Tem muitas maneiras de fazer dinheiro. Eu trouxe aqui um case muito simples, né? Foi aluno da segunda, terceira turma do programa de consultor nosso, né? Olha só, eu posso ganhar dinheiro com consultoria fazendo consultoria presencial, né? O que é a consultoria presencial? A consultoria clássica, que eu vou na empresa, visito a empresa, faço um orçamento, né? Na área de processo ou em qualquer outra área de consultoria. Imagina que você cobra, está começando a carreira de consultoria, eu vou na empresa e eu proponho lá a intervenção, uma consultoria financeira para ajustar a gestão financeira, uma consultoria de processo. Vou cobrar R$ 3.500 do cliente para fazer uma consultoria financeira, uma consultoria de processo. Legal. R$ 3.500? Beleza, olha só. Quanto tempo eu vou atender esse cliente? Vamos supor que eu vou atender no decorrer de 40 a 60 dias. Eu vou ficar com esse cliente de 40 a 60 dias, vou lá fazer um ajuste de processo, consultoria financeira. Imagina que eu vou cobrar R$ 3.400 numa consultoria dessa. Uma consultoria simples, uma consultoria inicial, né? Muitos consultores trabalham nessa escala de valor, numa consultoria de baixa intensidade, não é uma consultoria que vai te exigir muito, mas você vai lá fazer uma gestão financeira, uma gestão de marketing, criar uma mídia social para a empresa. Vamos supor que você cobre R$ 3.400 e entrega isso em torno de 40 a 60 dias nesse ciclo, né? Poxa, se eu cobrei R$ 3.400, vou ficar 2 meses com essa empresa, né? Mais ou menos, aproximadamente, eu vou ter faturado aí cerca de R$ 1.700 por mês com esse cliente aqui, só com esse cliente aqui, tá? Agora, assim, o que dá para fazer também? Eu não vou ficar 2 meses só com um cliente, né? Nesses 2 meses eu posso fazer o quê? Eu posso fazer treinamento, posso oferecer serviço de treinamento, né? Presencial ou online. É muito simples, gente, não é difícil você atender um cliente por mês com treinamentos na sua área. Sempre tem demanda para treinamento, sempre tem demanda. Imagina que você vende um treinamento de 20 horas por R$ 1.500. Isso aqui é um treinamento de 2 dias, tá? 2 dias você faz 20 horas de treinamento. De boa, tranquilo, eu faço demais isso aqui. Como é que eu vendo isso? Eu já estou dando consultoria para o cliente. Se ele já me comprou a consultoria, é fácil vender um treinamento para esse cliente em alguma área, algum aperfeiçoamento, né? Isso aqui tem que ser divulgado, vou falar depois de como é que faz para chegar, para alcançar isso. Mas, é fácil você atender uma empresa a cada 2 meses, né? Isso aqui é um atendimento baixíssimo, né? O consultor em 2 meses dá para atender presencialmente 4, 5 empresas. Depois eu vou falar aí de consultoria digital também, tá? Mas, no modelo tradicional clássico, né, dá para atender em 2 meses, 4, 5, 6 empresas, dependendo da tua área de consultoria. Mas vamos supor que você atendeu um cliente só em 2 meses, cobrando R$ 3.400, né? Vamos supor que você está conseguindo vender um treinamento, só no mês inteiro, né? Cobrando R$ 1.500. Um treinamento só de 2 dias, né? Isso também não é difícil vender, tem que ser divulgado. Imagina que você começou a produzir e-books. Gente, o consultor hoje tem que ter múltiplas fontes de renda, né? Venda de e-book, pega o conhecimento que você tem na tua área, faz um e-bookzinho, e-book de 15, 20 páginas, né? Conceitos, fundamentos, técnicas, a aplicação do seu conhecimento para a área empresarial de negócios. Você monta um e-book, né? É fácil fazer e-book hoje. Mas eu tenho dificuldade para escrever. Gente, pega um modelo pronto, tá cheio de template, aí você só ajusta e troca os textos, né? Eu faço assim, né? Eu tenho hoje 3 e-books que eu vendo, né? Se você vender um e-book a R$ 45, eu vou te ensinar depois como é que vende, tá? Primeiro tem que fazer, né? Mas imagina que você faz um e-book e vende a R$ 45. Se você vender 5 por mês, isso aqui é mais ou menos 1 por semana. Vende fácil um e-book por semana. Nossa, fácil. Depois vou te mostrar como é que vende esse negócio depois. Mas, produz e-book, você tem resultados, tem renda com e-book, né? Você pode fazer renda, por exemplo, com palestra, né? O mercado de palestra sempre é aquecido, sempre tem mercado para vender palestra.
Eu vira e mexe estou fazendo palestra também, tá? Não é o meu forte, eu não foco muito em palestra, mas palestra vende também. Imagina em começo de carreira, tu começou a tua carreira de consultoria agora, você está vendendo uma palestra R$ 1.500, palestra de 50 minutos, 1 hora no máximo. Dá para você vender uma palestra a cada 50 dias. Divulga o teu trabalho, estou colocando assim um espaço bem grandão, ó, muito longo, a cada 50 dias uma palestra que você cobra um valor inicial de R$ 1.500. Isso aqui você vende para a universidade, vende para centro acadêmico de faculdade, vende para associações comerciais. Eu vendo muito para associações comerciais. Eu entro em contato com a associação comercial, com o presidente. Geralmente a associação comercial tem um dos empresários que é o diretor de negócios, diretor de educação, diretor de eventos, e eu apresento para esse cara, falo, ó, tem uma palestra aqui, ó, para os seus empresários aqui, R$ 1.500, 50 minutos, vou falar sobre cenários de mercado, cenários mercadológicos, vou falar sobre a facilidade hoje para exportação de produtos, e inventa um tema da tua área, um tema que você conhece, e vai divulgando. Quando eu divulgo uma palestra para um grupo de 30, 40 associações comerciais, eu vendo 2, 3 palestras que eu faço em 2, 3 meses. Fácil de vender, gente, não é difícil. Você pode ganhar dinheiro com palestra, você pode ganhar dinheiro com mentorias, tá? Eu quero que você preste atenção aqui, ó, nesse ponto aqui. O seu conhecimento de consultor te habilita a ser mentor de pessoas que querem fazer consultoria também. Esse mercado hoje está muito aquecido. Esse ano eu fiz mentoria para 8 pessoas, não investi muito nisso, não divulguei muito esse trabalho, mas as demandas aparecem, né? Demandas aparecem. Hoje eu estou com 2 clientes que eu faço mentoria, né? Os 2 são clientes que estão começando agora, se tornaram consultores recentes, né? Se credenciaram junto com o Sebrae e me procuraram. Olha, Roberto, eu preciso melhorar a minha metodologia de consultoria. Então, fazendo. O que é uma mentoria? A mentoria é um atendimento mais individualizado, mais personalizado, focado na área do indivíduo. É diferente de um curso, porque o curso tem as aulas programadas. A mentoria não. A mentoria é muito individualizada, vai muito da condição e da necessidade do indivíduo, né? Muito personalizado. Você pode cobrar hoje facilmente R$ 2.000 numa mentoria, uma mentoria de 1 ou 2 meses. Você vai estar com essa pessoa 5, 6, 7 encontros presencial ou online, né? Isso é uma mentoria, tá? Ó, para cobrar R$ 2.000, que é um preço assim muito barato para uma mentoria, né? Dá para vender mentoria. Você pode atender um cliente a cada 2 meses, um cliente de mentoria a cada 2 meses. Ah, como é que faz para vender? Cara, tem que divulgar o serviço, divulgar o serviço. Vou te mostrar já sobre isso. Então, olha só, com um roteiro desse aqui, ó, com a consultoria presencial, com treinamento presencial online, com venda de e-book, com divulgação de palestra, com mentoria, fácil, você faz R$ 5.000 por mês. R$ 5.000. Isso aqui sem um extremo esforço, tá? Dá para fazer isso sem muito esforço. E dá para fazer mais coisas como consultor. Muito mais coisa. Se você tiver formação em coaching, você pode montar time de coaching, coaching grupo, né, com o pessoal de empresa. Coaching grupo é muito legal, eu tenho muitos colegas que fazem coaching grupo, são consultores e fazem coaching grupo para funcionários de empresa. É renda legal que você movimenta também. Eu tenho colegas consultores que que eles têm formação em analista de perfil comportamental, analista das metodologias DISC, é aquele trabalho que você pega um grupo de pessoas ou indivíduos na empresa e faz uma análise comportamental, ela faz traça o perfil comportamental da pessoa para ver o perfil de comportamento, se é uma pessoa dominante, estável, influente, né? E isso está vendendo muito também, então você pode faturar como analista de perfil comportamental. Ah, mas eu não sou analista, pois torne-se um analista, vai estudar. Você faz um curso aí de 5 dias, pronto, você já é analista comportamental. Aí você já pode usar sistemas para vender esse tipo de serviço. Então, a gente tem muita atividade que hoje nós, consultores, podemos fazer. Estou listando algumas. Ó, isso aqui é um atendimento muito pequeno, muito modesto, e você faz R$ 5.000 por mês, né? Sem muito esforço de execução. Tá? O esforço maior é o esforço comercial. Pô, mas como é que eu faço, Roberto, para vender isso aqui no mês, né? Aí vem a parte desafiadora, né? Eu entendi que dá para fazer, mas como é que vende isso aqui por mês? Minha sugestão, e aqui eu quero falar para vocês, né? Como é que a gente alcança esse resultado? Gente, aqui é uma parte assim chave da noite de hoje. Ó. Como é que eu alcanço isso? Você vai alcançar isso com presença digital.
não tem um caminho melhor hoje, tá? Não estou afirmando aqui que é a única forma de ganhar dinheiro com consultoria, mas é hoje uma maneira que tá disponível para todos nós, tá? Você precisa, nós consultores, nós precisamos de comunicação digital, nós precisamos fazer comunicação digital. Então, assim, aquele consultor autônomo que antes fazia só o presencial, visitando empresa aqui, visitando empresa ali, eu fui esse consultor. Minha vida de consultoria de 2008, quando eu comecei com a minha própria empresa, né, eu sobrevivia assim, visitava empresa aqui, visitava empresa ali, era credenciado com o Sebrae mandava demanda para mim, é assim que eu tocava a minha vida. Hoje, gente, eu tenho consciência que eu preciso cada vez mais investir em comunicação digital. Então, eu faço campanhas, né, campanhas de venda digital, campanha de atividade de consultoria. O que é uma campanha? É eu divulgar a minha atividade de consultoria, colocar isso na internet e fazer uma comunicação profissional disso. Eu preciso vender, preciso levar para as pessoas a informação que eu faço essa consultoria presencial. Então, eu tenho que ter uma campanha de consultoria presencial, eu tenho que ter uma outra campanha de internet, de mídia, outra campanha digital, onde eu ofereço meus treinamentos online, eu ofereço meus cursos. Aí eu tenho que ter uma outra campanha digital para me vender palestra, né? As minhas palestras. Eu preciso fazer outra campanha digital, né, para vender mentorias, né? Então é uma campanha digital, uma propaganda digital só oferecendo o trabalho de mentorias, tá? Então, assim, olha só, hoje, para a gente faturar como consultor, para a gente se vender, nós precisamos de presença digital, investimento em marketing digital, tá? Não tem como ficar fora desse mercado digital agora, tá? Nós, consultores, a gente precisa entrar cada vez com mais profundidade, a gente precisa investir cada vez mais profundamente em presença digital, campanhas digitais. E que outras coisas dá para fazer como consultor, né? Poxa, dá para fazer um monte de coisa. Estava falando aqui de coaching, análise comportamental, análise de negócio, estudo de modelagem de negócio. Eu faço muito modelagem de negócio também, né? Poxa, plano de negócio, um monte de coisa que dá para a gente fazer. Mas para vender isso, para chegar no resultado, a gente cada vez mais tá precisando usar a ferramenta digital, tá? No boca a boca já está ficando difícil, né? Já estava difícil, agora está mais difícil ainda. Então, olha só, precisa de campanha digital, né? E eu nem falei em consultoria digital ainda, vou falar sobre isso amanhã. Então, assim, fora o cenário da consultoria digital, quanta coisa tem para a gente fazer. Amanhã eu vou falar sobre consultoria digital, que é um mercado novo que está se abrindo para a gente. Vou te mostrar como fazer consultoria digital, que vai te potencializar a ganhar mais dinheiro ainda, tá? Agora, gente, olha só, para tudo isso acontecer, tem que investir em campanhas digitais, tem que ter presença digital, você tem que ter um Instagram de consultor. Tá? Eu ainda não tenho um Instagram de consultor profissional, estou me ajustando ainda a isso, tá? Estou me ajustando nesse Instagram. Mas quem entra no teu Instagram tem que ter conteúdo de consultoria. O meu Instagram hoje que eu tô remontando, remodelando, cara, não tem mais foto de bebê, nem foto de dia a dia, almoçando, fazendo dancinha. Não, cara, é conteúdo de consultoria. O meu Instagram, quem são as pessoas que eu quero no meu Instagram? Consultores. Eu quero que o meu Instagram seja visitado por consultores, pessoal de consultoria. Então, o meu foco hoje é ter um Instagram, um Facebook, uma rede social, onde eu junte lá 3, 4 mil pessoas focadas na minha área de consultoria. Eu preciso de audiência focada, né? Então, a gente não precisa brigar para ter audiência de 20, 30 mil pessoas. Não é esse o nosso foco, quantidade de gente, não. A gente não é artista, nós somos consultores. Então, assim, vamos criar um conteúdo focado, tá? Diversificado. Prova social é aquele cliente que você atendeu, que dá um depoimento, fala, foi atendido aqui pelo Roberto, gostei do trabalho, muito legal, indico o serviço dele, foi muito bacana, prova social, network, branding, marca, né? E aí, eu tenho feito a minha própria presença digital, que ainda está muito modesta, eu tenho consciência do quanto que está modesto, o meu investimento ainda é muito pequeno, mas já estou consciente que eu preciso avançar para isso em 2023, e eu queria te sensibilizar para isso também. Você não sabe fazer? Eu também não sei fazer. Bom, se a gente não sabe fazer, vamos contratar uma agência. Nós precisamos encarar a nossa consultoria como negócio. Se a nossa consultoria é negócio, então ela tem que ser tratada de forma profissional. E para tratar de forma profissional a minha comunicação, se eu não sei fazer,
tem que contratar uma agência para fazer, né? Agora eu estou contactando uma empresa lá de São Paulo, uma agência paulista, estou vendo com eles a possibilidade para eles fazerem a minha comunicação digital, né? Vou passar o material para eles, né? E eles vão criando a minha campanha digital. Tô montando isso, então tem que investir na área digital. Ah, isso tem custo? Tem, gente, tem que investir, né? 150 a 300 reais por semana, pelo menos para você conseguir os primeiros impulsionamentos, né? Primeiras campanhas, tem que investir em mídia digital, não tem como escapar. Então isso aqui ó, é um roteirão, tá? A grande mensagem de hoje é que a gente precisa diversificar a nossa prática de consultoria, a gente precisa investir em novos produtos, novos serviços, não tem como escapar disso, e tem que ter mídia digital, tem que ter presença digital para a gente fazer dar certo. Senão, Mariane, a gente não avança, não tem jeito, a gente tem que investir nisso, cada vez mais. Hoje eu estou estudando muito sobre tráfego de internet, né? Tráfego é uma coisa muito importante, a gente tem que entender de tráfego, não tem como escapar de mídia digital, não tem jeito, a gente tem que avançar para isso também. Então, gente, ó, essa é a mensagem de hoje também. Eu queria terminar a noite de hoje, né? Trazendo esse modelo aqui do Stephen Covey, né? Isso aqui vem do livro A Velocidade da Confiança, do Stephen Covey. Esse Stephen Covey é muito conhecido porque ele fez o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Que é um clássico, mas ele fala assim, ó, que hoje a gente vive um mundo de mudança, né? A gente tem que mudar os paradigmas, mudar a forma de ver o mundo, né? Isso cabe para nós consultores, a gente precisa ver a consultoria de uma forma diferente, com novas possibilidades. A gente tem que ajustar a nossa linguagem de comunicação também, tá? Então, hoje a gente tem que parar de falar que mundo digital é mais complexo. Não é, cara. O nosso mundo hoje é um mundo digital, né? A gente tem que mudar a nossa linguagem, a gente tem que falar de uma forma diferente, de uma forma mais próxima do empresário, e a gente tem que se comportar, né? Criar um comportamento novo para as coisas acontecerem, né? Vocês viram esses dias, né? Eu divulguei aqui a Semana do Consultor, olha só esse card aqui, Semana do Consultor, 7 a 9. Isso aqui foi tudo eu que fiz. Eu que fiz. Não contratei a agência. Então, tá super amador, né? Tá amador, não tá bem feito, tá meio tosco. Mas é a mudança de comportamento. Eu nunca tinha feito comunicação digital. Então, eu mesmo fiz essas 3 noites aqui que a gente está fazendo. Isso aqui eu criei há um mês atrás. Foi coisa de 28 dias que a gente criou e realizou. Então, assim, muito nessa pegada assim, de um paradigma novo, né? Então, eu tenho que criar isso. Eu não fazia isso há 2 anos atrás, 3 anos agora, eu estou fazendo. Mudança de comportamento, novos paradigmas. Esse é o nosso desafio na consultoria, né? Criar esse momento novo, criar uma realidade nova, tá? A gente tem que partir para isso. A gente não pode ficar esperando, né, que a coisa aconteça. A gente tem que criar essa mudança. Então, gente, esse é o nosso papo, foi o nosso papo de hoje. Amanhã vamos falar um pouco sobre precificação, aspectos comerciais. A gente conclui falando de consultoria digital. Eu acho que a grande sacada é entrar no modelo da consultoria digital. Vou trazer para vocês como é que eu estou entrando nessa área de consultoria digital. Acho que é uma área muito legal, uma área assim que é o futuro da consultoria também, trabalhar na área digital. E vamos falar mais sobre isso também, tá? Queria concluir hoje à noite, nossa, 9h20 já, foi além do que eu esperava com vocês. Mas assim, Ricardo, Sofia, Mariane, beleza até aqui? Tudo bem? Valeu o bate-papo hoje, Mariane. Maravilha, Roberto. Amei essa Legal. aula de hoje, muitos insights bacanas, muitos direcionamentos, já estou aqui com um monte de ideias. Tranquilo, não, eu te agradeço. Amanhã a gente conclui falando de consultoria digital, que é a grande sacada, né, desses 3 dias aí. Eu acho que vai ter muita coisa legal também. A gente fica junto aí. Ricarda, você está aí, Ricarda? Estou aqui, saudade de você. Saudade de você também. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Muito obrigada Ricarda. por compartilhar aí a sua experiência. E eu vejo que você traz questões assim muito práticas que nós, consultores, vivenciamos no dia a dia, né? Então, É verdade. muito grata aí por essa semana. Tá Valeu, bom? valeu. Amanhã a gente está junto aí, a gente fecha esse ciclo aí dos 3 dias. Tem umas coisas muito legais sobre consultoria digital. Vou te mostrar amanhã à noite. Gente, Bacana. valeu. Obrigado, boa noite. Tchau, até amanhã. Valeu, um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Tchau.